eu gosto muito do mercado de contabilidade, bicho, porque ele entrega uma visão, eu brinco que todo mundo às vezes quer estar na cozinha de um restaurante legal, né? Estar no mercado de contabilidade, você está na cozinha de todo mundo. Legal. Então você vê o funcionamento dos negócios ali dentro do dia a dia. Se você foca só em aquisição e deixa de ouvir o cliente na base, você perde um custo-oportunidade de... Cara, qual é o tamanho do market share que eu tenho dentro do meu cliente? Vou dar um exemplo em contabilidade. Dentro do seu cliente? Do seu cliente, pô. Entendi. Porque, pô, se eu vendo só contabilidade, vou vender o pacote básico. Eu vendo contábil, fiscal e folha. Pacote que todo mundo faz. Só que esse cara também tem um BPO financeiro. Esse cara tá numa fase de transição de reforma tributária. Só que não tem um PO, alguém lá dentro que toca o dia a dia desse cara. E eu posso oferecer. Legal. Esse cara tem uma necessidade talvez de tecnologia, de implementação de ERP. Cara, você começa a olhar para o seu cliente e aí você vai entendendo quais produtos ou soluções você pode ofertar para ele. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse aqui é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí, meu amigo contador, minha amiga contadora. Antes de mais nada, agradecendo a você aí que toda quarta-feira tá com a gente aqui meio-dia. Toda quarta-feira, religiosamente, há quase um ano aí a gente tá lançando um episódio novo para você. E qual que é a intenção? É contribuir na gestão da sua empresa de contabilidade. Então, o único objetivo que a gente tem de trazer convidados relevantes para cá é gerar alguma ideia para você. Quem sabe daqui você tem aí alguma coisa para compartilhar com o teu sócio, gerar uma boa discussão e gerar mudança aí na tua empresa, beleza? Você que não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, maior assessoria de marketing e vendas para contadores de todo o país, quase 500 escritórios ativos na nossa base, e esse ano, nossa proposta é gerar mais de R$1 milhão em novos negócios para contadores, e isso eu tô falando de mensalidade, tá? Então assim, são mais de 10 milhões por ano que a gente vai gerar aí para os nossos clientes em 2026. Se você não me conhecia ou não conhecia a Moonflag, você está convidado a conhecer a gente. O convidado de hoje, ele vai me ajudar a tirar uma dúvida muito séria. Será que eu vendo a Moonflag? Quanto tempo vai demorar para eu vender a Moonflag? É isso que você vai descobrir hoje. Eu tô com o Cristiano da CIS. Cara, muito obrigado. Feliz demais de estar com você aqui. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Eu já acompanho conteúdos seus desde a época que eu trabalhava no escritório de contabilidade. E sempre eu achei muito bacana. Como você deve imaginar, eu sou entusiasta do business nichado. Né? Pô, eu só atendo contador e você tem um posicionamento segmentado que eu acho muito legal, que é para startups, para empresas, enfim, empresas que viraram unicórnio. Você participou de muita coisa legal que eu, cara, tô muito curioso e vou usar a conversa de hoje pra gente aprender. Mas quem não te conhece, se apresenta aí pra turma. Fechado. Cara, primeiro, eu que agradeço o convite. Você que cuida do horário, tá? Porque numa boa prosa eu me empolgo e vou embora, Vamos tá? embora. Cara, eu fico feliz, assim, de ouvir isso. Eu sou Cristiano Freitas, pra quem não me conhece. Eu tenho uma empresa de contabilidade especializada no mercado de tecnologia e startups. Assim, eu brinco, eu sou empreendedor no mercado de contabilidade. Então, eu sempre tive uma cabeça de construir negócio, de crescer e etc. A Cirrus é o meu negócio principal hoje, mas dentro dela eu tenho um negócio de educação. Sou investidor anjo, sou apaixonado por essas teses, então daqui a pouco a gente abre a mão aqui para discutir nos números, as métricas, etc. Boa. Curto muito isso e, cara, sou muito feliz e realizado em ter construído a minha carreira em contabilidade. Me nichei por tecnologia, por desejo, né? Até vindo pra cá, eu tava conversando com meu sócio no carro, falando, cara, você sempre lidou com tecnologia, por que você não foi pra tecnologia? Falei, porque ela era bem mais cara do que ela é hoje, né? Do ponto de vista ali, então, mas sou muito feliz de ter atuado com contabilidade. Tenho aí praticamente 7 unicórnios dentro do nosso portfólio como clientes que a gente já atendeu. Já passa aí de 1.000 startups atendidas. Até acho que 2 anos mais ou menos, os clientes captaram um pouco, 2,5 bi de reais em investimento. Então a gente obviamente não tem uma atuação na tese de captação, mas a gente está ali nos bastidores acompanhando esse cara, na tese de olhando para o M&A, para due diligence, deixando a turma ali de cabelo em pé, né, para preparar tudo que é necessário. E, cara, sou um apaixonado, né, obviamente, por esse mundo de tech. Por isso eu sou investidor e como que eu caso esse mundo dentro de contabilidade é algo que eu faço nos últimos 13 anos. Então, fechou. Falo disso, falo de nicho, sou entusiasta disso, comprei um monte de briga no passado, né? E hoje eu fico muito feliz de ver muitos outros escritórios saindo, atuando por nicho, né? Muito bom, cara, muito bom. Não, a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui, realmente vai ser uma parada legal, a gente tá se conhecendo hoje, então e vai ser muito bom aqui também para eu
tirar todas as dúvidas que eu tenho sobre, cara, como é que é vender um negócio. Se você tá aí do outro lado, tem curiosidade, será que meu negócio é vendável? Será que meu escritório de contabilidade é vendável? Eu pretendo ser o agente aqui que representa você, porque eu vou perguntar tudo também, porque eu também tenho muitas dúvidas. Boa. Mas antes, ô Cris, posso chamar assim, né? Claro, pô. Ô Cris, quantos anos você tá no mercado de contabilidade, desde quando você começou a empreender no mercado contábil? Cara, eu tenho 38 anos hoje, né? E meu primeiro escritório foi com 21 anos de idade. Então... 17. 17 anos aí que eu atuo. Cara, talvez um pouco mais, né? Eu falei aqui o número, mas tô repensando. A gente atua direto como CIRRUS antes deles. Então eu comecei com 20, porque eu tive 5 anos de experiência num escritório que não era nichado, tá? Era um escritório de contabilidade. Eu brincava que o cliente era o cara que passava na frente e topava pagar algum honorário pra gente. E isso ali foi do ano de 2009 até o ano de 2012, quando eu comecei a olhar pra fora. Né? E o mercado de tecnologia, para quem não sabe, ele passou por um boom de internet nos anos 2000, que era uma supervalorização nas empresas .com na época, e ficou um mercado muito fechado, e aí ele veio reabrindo para empresas captar investimento. Então no ano de 2006, 2007 em diante, começou a acontecer algumas rodadas de investimento e reaquecer esse mercado. Só que ele entrou num boom em 2012 a 2013, até programas do governo de incentivo e aporte de capital em startups numa fase inicial. E quando eu olhei para isso, cara, eu abri mão de um escritório que eu tinha, na época deveria faturar algo entre 80 a 100 mil mês. Legal. Tirei o pequeno recorte de empresas de tecnologia que eu tinha ali e comecei a CIRRUS, que era um negócio de contabilidade de nicho, né? E eu fiz isso observando o mercado, né? Que eu falo que eu sempre fui um curioso por tecnologia, trabalhei dentro de uma grande empresa de tecnologia, chama Matera, hoje é uma das principais provedoras de tecnologia para fintechs, bancos, etc. Não só Brasil, mas para outros países. E eu fiquei admirado como esse cara funcionava. Então, quando eu comecei a ver esse mundo de investimento, ainda nesse escritório principal, eu falei, pô, não tem ninguém no mercado posicionado para tech que faz sentido esse custo-oportunidade por N fatores possíveis, né? Então, e aí eu fundei a CIRRUS e tô com ela aí, esse ano vai fazer 13 anos. Legal. Então você tá no geral quase 20 anos, ou talvez até 20 anos dentro do mercado de contabilidade, falando de trabalho, empreendedor. Eu comecei a trabalhar com 14, cara. Eu brinquei assim, foi com 14 anos, então vamos falar 20 anos aí no mercado direto de contabilidade. Eu comecei numa escola profissionalizante como monitor, né? Ajudava a galera ali a fazer os cursinhos e fui dali, trabalhei em escritório, trabalhei em indústria, trabalhei em auditoria, e aí comecei a empreender muito cedo, né? Porque era uma coisa que eu sempre quis. Você vivenciou alguns mercados aí, né? O mercado de tecnologia, eu acho que é um que você pode dizer que viveu ele um pouco mais de perto e vive ainda, né? Inclusive. E mais você também senta na cadeira que é o empreendedor, o empresário contábil. É isso aí. Qual que é a pergunta que eu tenho pra você aqui? Quase 20 anos, onde você tá nessa função aí de tomador de decisões dentro de um escritório, conhecendo outros mercados como você conhece hoje, tendo amigos no mercado de tecnologia, tendo vivido, o que você entende que é o aprendizado que o mercado contábil te entrega que é singular? Que só nele você teria. Se você tivesse no mercado de tecnologia, talvez você não teria aprendido que no mercado contábil você aprendeu. Cara, é que eu gosto muito do mercado de contabilidade, bicho, porque ele entrega uma visão, eu brinco que todo mundo às vezes quer estar na cozinha de um restaurante legal, né? Estar no mercado de contabilidade, você está na cozinha de todo mundo. Legal. Então você vê o funcionamento dos negócios ali dentro do dia a dia. Muito bom. E uma das coisas que a contabilidade propicia é isso, cara. Você tem uma visão 360 de fato, né? Só que você tem que querer isso, né? Então, assim, geralmente, acho que um grande desafio dentro do mercado de contabilidade é o cara se posicionar em como ele usa esses dados, essas informações para crescimento próprio, né? E, obviamente, para ajudar o cliente dele de alguma forma. O que eu sempre vivenciei é como aprender com cada cliente. Então, cada reunião com o cliente, para mim, cara, ela é uma reunião de aprendizado. Hoje eu escuto muito, esses dias eu escutei o Alfredo Soares falar isso e eu entendo muito o que ele diz, né? A gente tem muitas oportunidades de mentoria na nossa vida. Basta a gente sentar naquela cadeira de aprendiz naquele momento. Então, se eu tô aqui contigo agora, eu tenho uma oportunidade de aprender. É só eu deixar meu ego e vaidade de lado e sentar como aprendiz. Então, quando eu olho para os clientes, eu acho que a contabilidade propicia isso, né? Você sentar para um cara para discutir sobre a estratégia do business dele, eu tô apoiando, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu estou recebendo informação. Então, eu acho que o que a contabilidade proporciona é você estar dentro de N negócios ao mesmo tempo, e se saber usar isso de forma inteligente, você cresce o seu próprio negócio, sabe? Sim, sim. Cara, eu vou fazer uma pergunta pra você, que é uma coisa que me aflige.
Quando eu converso com algum empresário que tem um modelo de negócio mais escalável que o meu, e isso acontece com muita facilidade, porque eu presto serviços, né? Então a gente sabe do desafio que é prestar serviços, né, em diversos aspectos, na aquisição de cliente, na retenção, na qualidade, enfim. Retenção, falando do mercado de marketing, isso é um ofensor, né? No mercado de contabilidade, você já tem a retenção como uma coisa que favorece o mercado. No marketing, você tem um cenário diferente. Uma das coisas que eu fico sempre que eu fico pensando, cara, se eu tivesse num negócio mais escalável, eu não tinha limite de aceleração. Tipo assim, cara, eu acho, assim, eu te mostrei lá um pouco da nossa estrutura, eu domino esse processo de crescimento de vendas. Cara, legal, eu hoje faço 100 reuniões comerciais, se eu quiser fazer 200, eu sei como é que faz. Eu sei o que vai custar muito, mas eu tenho um caminho de como é que eu faço 200. Mas assim, se eu fizer 200 hoje, não adianta, porque eu não consigo botar o dobro de um mês pro outro de clientes para dentro da minha operação. Eu preciso de um tempo para montar a equipe e encaixar as coisas, e aí depois você coloca. Quando você tem um SaaS, quando você tem uma empresa de tecnologia e tal, cara, entre botar 200 para dentro ou botar 2.000, nada muda. É só mais o jogo de aquisição. E eu sinto muito que se eu jogasse só o jogo de aquisição, minha vida era mais fácil. Mas aí você, como prestador de serviço, você tem que fazer várias paradas. E me frustra um pouco, eu fico tentando encontrar como aproximar o meu negócio dessa realidade. Você, que é um cara que tá vivendo essa parada de tecnologia há muito tempo, imagina, você já lidou várias vezes com isso também. Sim, você viu uma empresa que entrou com você faturando 1 milhão, daqui a pouco fatura 100, você fala, meu negócio não me permite isso. Isso já te frustrou em algum momento? Se sim, como que você lida com essa parada? Porque você viu um monte de foguete decolando do teu lado e o teu negócio não tem a mesma capacidade, o modelo não sustenta um crescimento tão agressivo. Eu tô compartilhando uma brisa minha com você, queria ouvir sobre isso. Atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Cara, se eu falasse que eu nunca parei pra pensar e analisar esse aspecto de frustração, eu mentiria. Porque é de modelo, né? Não é sobre modelo, a capacidade, é modelo de negócio. É modelo de negócio. Cara, eu acho que cada modelo de negócio tem os seus benefícios e os seus malefícios, né? Então, por exemplo, o modelo de contabilidade, ele é um modelo, cara, de retenção, de LTV. Dependendo do mercado que você tá, tem cliente que nunca teve outro contador. Total. Né? Hoje eu tenho uma média, né, em meses, o LTV dos meus clientes é de 36 a 40, o que eu acho alto para o mercado de tecnologia. E eu achava alto, né? Eu conversei com um cara em Porto Alegre alguns meses atrás, ele falou, não, minha média de escritório lá é 15 anos. Eu falei, porra, não tenho nada. Só que aí muda o jogo. Então, quando eu falo de benefícios e malefícios, cara, acho que é um jogo de tempo e de timing, né? Então, quando você fala, por exemplo, um SaaS, ela tem uma capacidade, obviamente para quem não entende o que é SaaS, ela é um software oferecido como serviço, é basicamente o que a gente usa, qualquer ferramenta, Google Apps, etc. É isso. Então, ele tem uma estrutura, um framework ali, né, de tecnologia, de processos, que ele tem uma capacidade, uma elasticidade assim, de crescimento, que é bem diferente de uma empresa de serviço. Porque o recurso desse cara, na entrega principal, não estou falando de área de apoio, né? Então, se um SaaS cresce, você tem que crescer time de sucesso de cliente, de suporte, time de tech, etc. Só que você não precisa movimentar o entregável primário que uma empresa de serviço tem que entregar, que são pessoas, né? Então, o cara tem uma capacidade de crescimento muito maior. Só que para crescer numa velocidade grande, você joga esse jogo em marketing, né? Ele é um jogo de... Cara, eu vou colocar... Se eu injeto aqui 100 mil, vou injetar 1 milhão...
Se as minhas premissas, os canais estão muito bem definidos, eu vou aumentar em 10 vezes o volume de oportunidades ou negócios que eu faço. Inclusive, esse número muitas vezes ele pode ser pior, ele pode ser melhor, dependendo, obviamente, da maturidade do negócio ali. E, obviamente, aquele cara cresce uma velocidade muito grande. Só que ele também consome grana, sacou? Sim. Quando você pensa nisso, o jogo tá para um SaaS. Cresço numa velocidade muito maior que uma empresa de serviço, mas eu tenho um jogo fodido de retenção, que era o que a gente estava falando. Porque se eu erro num cálculo de qual é o meu custo de aquisição do cliente e o período mínimo de permanência, eu estou escalando dívida, não estou escalando receita. Legal. E aí eu já vi muito SaaS captar grana, e aí tô falando mais de 50 milhões, que hoje não vale nada. Cara, que loucura. E é loucura mesmo, porque às vezes o cara entrou num produto que ele fala, aquele go-to-market muito pré-definido, já perdi grana investindo em empresas que tinham uma clareza de ida para o mercado com produto, Product Market Fit, etc. Só que a gente está numa fase, cara, de mudança e velocidade muito grande, né? Então, uma das startups que a gente investiu, até dando um exemplo sobre isso, cara, era um produto que preparava desdobramento de copies e conteúdo para rede social com uso de inteligência artificial. Passado 1 ano e meio, a OpenAI vem e lança ela mesma esse tipo de serviço. Matou uma camada de empresas ou soluções que estavam surgindo. Total. O que esse cara tem que fazer? Puta, acelerei crescimento, tenho uma curva de perda de receita, só que eu não tenho timing ideal de virar a chave e pivotar o meu modelo de negócio para construir algo novo. Então, obviamente, alguns modelos de negócio têm maior capacidade de crescimento acelerado. Só que eu acredito que qualquer negócio tem uma visão de médio prazo de capacidade de crescimento se ele investe em alguns pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, talvez eu não vou faturar 100 milhões em 3 anos. Obviamente numa camada de serviço, mas eu consigo chegar em 100 milhões, talvez em 10 anos. E aí o jogo qual a velocidade que você quer. E aí vai definir qual modelo de negócio que você tem que estar. E muitos modelos de negócio, o seu modelo, o meu modelo, é um modelo que você não precisa de investidor, porque você gera caixa, você gera receita. E aí naturalmente eu brinco que você cuida bem do dinheiro, né? Você respeita o dinheiro, porque a gente sabe, se eu falhar numa execução, o preço que aquilo, né, tem. Agora, um cara que capta investimento, ele tá cru, né? Cara, acabei de captar aqui 10 milhões, né, de um investidor, para comprovar uma tese que eu apresentei para ele que faz sentido, que existe no mercado, só que eu tenho um jogo de velocidade. E aí, na hora que você pega muito capital em abundância e um jogo de velocidade, depende desse conjunto, ele também não é muito funcional. Certo. Então, quando a gente olha, cara, cada 10 startups, uma funciona bem, uma dá certo, 2 mais ou menos e 7 vai embora. Sim. O lance da velocidade é uma coisa interessante, né? Porque eu li alguns livros que conectam o mercado de startup. Um deles que eu me lembro é o Blitzscaling. Muito bom, um clássico, né? Tipo assim, acho que do mercado de tecnologia, muita gente deve usar ele como uma base boa. E aí, pensando um pouco no mercado contábil, olha só que interessante, né? A gente está vivendo uma janela de transformação muito grande, que é a reforma tributária, toda a implementação. Aqui a gente teve inúmeros especialistas de reforma tributária falando sobre o assunto. Então, ou seja, cara, provavelmente a minha viagem, né? Vou compartilhando com você. O cara que você tem 400 clientes, quase 500 hoje. É isso. Fechou? E inclusive eles são, de certa maneira, todos empresas de tecnologia. Então posso dizer que existe um cluster, ok? Se você construiu 500 clientes, você pode construir 700, 800, enfim, nos próximos 5 anos. Com 800 clientes, se a contabilidade deixa de ter aquele significado que ela tinha, por alguma razão, se você tem um cluster de clientes, você vai ver quais são as soluções que esses caras precisam, tu vai ter produto para vender para eles e vai fazer todo o sentido do mundo, beleza? Só que assim, demorou-se 10 anos para acontecer isso. Talvez, se surgisse hoje a Cirrus, você não teria 10 anos para fazer isso, porque muita coisa mudando. Então a janela de oportunidade é outra. Então um negócio de 10 anos, ele pode deixar... Se eu encurtar o tempo, eu consigo transformar ele em outra coisa. A Cirrus não precisa ser uma contabilidade amanhã. Ela pode ser uma consultoria. Você acabou de falar, você é um empreendedor. Então se ela virar outra coisa, tá tudo bem. Só que porque hoje você pode virar outra coisa. No início, cara, tipo... Não pode. Não pode. Você tem que... Enfim. Então eu vejo a questão da preservar a caixa, mas também aproveitar uma janela de oportunidade. Hoje, para mim, custa 30%... Cara, como eu posso dizer? Hoje eu consigo fazer um ROAS de 1 para... Eu invisto X e volta 1,5 no mês. E aí eu falo, cara, eu posso preservar a caixa, preservar a rentabilidade e crescer menos, mas se eu acelerar esse crescimento, eu tô pagando barato hoje num cliente que amanhã eu acho que talvez eu não vou pagar.
Então, assim, você fica numa dicotomia entre acelero, preserva o caixa, acelera, preserva o caixa. O que você acha? Cara, eu acho que, na real, são decisões conscientes de momento, cara. Por exemplo, eu sempre olhei muito para aquisição igual você olha. Tipo, quantidade de novos clientes para dentro da base. E aí eu vou trabalhando uma métrica, eu consigo fazer, sei lá, 2.700 para cada cliente. Então, se eu invisto, eu crio meus canais, sejam eles quais forem, né? Se eu for para tráfego pago, se eu vou para orgânico, se eu vou para ABM, se eu vou para eventos. A minha cabeça hoje pensa que a gente precisa ter frequência, né? Você tem que ter cadência, você tem que produzir e você vai ter respostas de qual desses canais integra melhor com o seu momento. Legal. Beleza? Só que aí você vai entendendo também que esse jogo do crescimento, por exemplo... O que eu quis dizer de identificar a velocidade de crescimento e aquilo que não te faz mal? Se você foca só em aquisição e deixa de ouvir o cliente na base, você perde um custo-oportunidade de... Cara, qual é o tamanho do market share que eu tenho dentro do meu cliente? Então, vou dar um exemplo em contabilidade. Dentro do seu cliente? Do seu cliente, pô. Entendi. Porque, se eu vendo só contabilidade, eu vou vender o pacote básico. Eu vendo contábil, fiscal e folha. Pacote que todo mundo faz. Só que esse cara também tem um BPO financeiro. Esse cara tá numa fase de transição de reforma tributária. Só que não tem um PO, alguém lá dentro que toca o dia a dia desse cara. E eu posso oferecer. Legal. Esse cara tem uma necessidade talvez de tecnologia, de implementação de RP. Cara, você começa a olhar para o seu cliente... E aí você vai entendendo quais produtos ou soluções você pode ofertar para ele. Quando você está só olhando para crescimento, eu estou olhando para produto escala. Legal. O que não está errado. Só que quanto mais relevante você é para o seu cliente, maior é o retorno que você tem dentro da sua própria carteira, maior a fidelização e você aumenta aquele LTV. Então, aquele empilhamento de receita, ele continua existindo. Só que aí você começa a ter métricas. Hoje a gente está olhando assim, né? Quanto que eu quero de new MRR, quanto que eu quero de cross-sell ou de upsell como metas independentes e como isso num conjunto entrega quanta receita eu preciso crescer. Sim. E são estratégias distintas, né? Sim. Mas total. A maioria dos caras, bicho, que dão resultado, e aí eu falo até de algumas que eu vi como investidor assim, né? Eu gosto de citar muito a Conta Simples, que é um banking, né? Eu uso. Você usa? Olha aí, pô, tá vendo, Rodrigo? Né? Tô precisando de um embaixador como eu aí. Mas eu investi na Conta Simples, cara, quando não era Conta Simples. Mas que eu vi, cara... Faz muito sentido o conjunto dos fundadores, etc. E uma das coisas que os caras sempre me falavam que faziam, e eles fizeram, né, no discovery do produto, foi falar com 100 clientes pelo período, acho que se eu não me engano, de 3 meses. Os caras falaram, ouvindo, colhendo feedback a todo momento. E o cliente fala, o cliente ele te dá a oportunidade de você construir. E eles foram desenhando um produto que foi crescendo, que está escalando, né, que toda hora traz inovação, porque ele tem um canal claro de produzir algo para o cliente. Então, eu não me lembro quem falou isso, para mim fez muito sentido, que geralmente a gente usa a frase, né? Você tem que ter foco no cliente. E a gente viu uma época que não é foco no cliente, é onde está o foco do cliente. Top. Que eu só estou mudando uma nomenclatura de muda tudo. Mas muda tudo o jogo. E é isso que a gente tem olhado para crescimento, para construção de ativos valiosos. A gente até estava nessa discussão, né? Aqui nos bastidores, falando, cara, como que a empresa de serviço vale, se eu vendo, se eu não vendo, etc. Qual que é a minha lógica? Todo negócio é passível de venda, Você pode vender o seu negócio, eu posso vender o meu negócio. E geralmente esse negócio ele vale quanto? A capacidade de geração de caixa que ele tem. Então, quando você tem negócios cada vez mais recorrentes, que tem um LTV, você aumenta o valor daquela possibilidade porque você não está comprando risco, né? Eu estou comprando um negócio que ele mantém bons indicadores de retenção de cliente, de geração de margem, e aí entra o famoso ali fluxo de caixa, né? Para trazer a valor presente quanto o negócio desse vale na linha do tempo. E aí você se acopla aqui o mercado de VC das oportunidades. Cara, o cara que está em algum tempo, fintech, por exemplo, você entrava no Brasil, você tinha os grandes bancos e você não tinha serviço, cara, de fintech. Na hora que começou a abrir o espaço para as fintechs começarem a operar, os valuations foram estratosféricos. Mas por quê? Tava olhando de certa forma em um momento para quase um oceano azul, que você tinha um monopólio em grandes bancos, você tinha uma camada de clientes super saturada ou insatisfeita com aquele serviço. E na hora que o cara entrou e falou, esse é o mercado que eu tenho, X milhões de pessoas, X milhões de empresas e por aí vai. Então, o Nubank não criou disrupção, cara, no produto. Concorda comigo?
produto dele é commodity. Com cartão em conta. Já isso. tinha. Só que ele falou, cara, o que todo mundo odeia no cartão? Pô, pegar o telefone, ligar na operadora, o processo burocrático, o gerenciamento daquele gasto. Então, ele olhou, o foco do Nubank nunca foi no cliente, mas é onde estava o foco, a dor do cliente. E aí foi aí que eles criaram, só que numa janela de fintech. E aí ele tinha um valuation maior, obviamente, do que em outros mercados. A gente está na era da AI agora, né? De inteligência artificial. Então, negócios que não valiam nada, né? E quando eu falo valiam nada, é um entre aspas, tá, gente? Por exemplo, negócios de serviços que eram pouco escaláveis, pouca previsibilidade, menores margens, o que estão acontecendo? Tá subindo, pô. Começa a ter um outro olhar. A gente, foi o que eu falei até pra ti, a Cirrus hoje, a gente tá navegando essa onda, né? A gente tá olhando para a construção do nosso próprio data lake, estruturação dos dados, como que eu gero automação, com foco em eficiência, mas mais do que foco em eficiência, como que eu uso esses dados para entregar valor para o meu cliente, né? E na hora que você pensa dessa estruturação dos dados para entregar valor para o cliente, cara, sua mente dá uma explodida. E aí você entende que, cara, eu posso crescer receita, crescer EBITDA. E geralmente negócios que têm uma dependência muito de mão de obra não conseguem fazer isso concomitantemente. Ele sempre vai ter que investir mais, ter uma mão de obra ociosa para receber crescimento. Hoje não. Então, ano passado a gente aumentou em 6, 7 pontos percentuais a nossa linha de EBITDA e entregamos 25 de crescimento de receita. E a nossa meta é continuar entregando crescimento tanto de receita e maior margem de EBITDA. Como que isso é possível? Porque a gente está dentro de uma tese hoje de AI e eficiência, entende? Eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe. Antes, eu quero falar com a nossa audiência. Fecha a câmera aqui em mim, produção. É o seguinte, você que tá me vendo aí, você que é contador ou contadora, cara, você gosta desse tipo de conversa? Meu, para um pouquinho aí, para a academia, para no carro, rapidinho. Só comenta assim, Matheus, puta, pra mim esse episódio tá muito legal. Por quê? Esse episódio não é pra qualquer um, cara. Olha o que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de coisas extremamente técnicas, aqui é uma camada profunda. Então o cara que caiu aqui meio de paraquedas, ele não vai entender nada dessa conversa. Mas essa conversa aqui é justamente a conversa que eu quero levar pra você. É a conversa que a gente vai falar de negócio, de EBITDA, de venda, de M&A, cara, de valuation, de crescimento, de aquisição. Olha que foda o papo que a gente tá tendo aqui com o Cristiano. E mais uma vez, Cris, quero agradecer aqui por isso, porque eu acho que é legal, a gente tem pouca roda de discussão neste nível de técnica no mercado contábil. E aqui no Mooncast eu quero que a gente faça um ambiente, um espaço para discutir isso, para discutir coisas que são técnicas, que eu sei que não é para todo empresário contábil, eu tô bem consciente disso, mas eu quero saber, por isso que eu quero saber de você que tá me ouvindo aí. Para você faz sentido esse tipo de conversa? Comenta, velho, comenta, porque é muito importante para mim, porque cada vez mais eu posso trazer conteúdos para esse grau aqui, que é o grau que mercados mais sofisticados estão conversando, e muitas vezes aqui a gente tá discutindo coisas que são um pouco menos sofisticadas em nível de empreendedorismo. E aí ter pessoas como o Cris que vai fazer muito sentido cada vez mais, né? Mas enfim, eu gosto muito desse tipo de conversa, me sinto muito à vontade e é legal pra mim, muito bom. Sim. E eu quero também que seja pra você. Então comenta aqui. Muito importante que você pare um pouquinho o que você tá fazendo, comenta aqui pra eu saber. Mas antes, aí eu quero agora voltar pra você, Cris. O que pega, velho? Vou falando meus anseios também me contrapondo. Claro. Por exemplo, eu falo, pô, cara, mas eu nunca vou ser um valuation de tecnologia, que é tecnologia o caralho, tal. Só que no final, aí eu volto pra casinha, falo, mas o que eu sou? Cara, eu sei fazer isso. Eu sei ser uma empresa de serviço, sei entregar serviço, vou olhar para essa maneira e, cara, de verdade, o resto é distração. Então eu sempre me policio. Então quando eu começo a viajar muito, opa, peraí, mas volta para cá. Esse é o plano. Enquanto esse for o plano, enquanto tiver market share, enquanto eu estiver crescendo, enquanto o custo for relativamente baixo para crescer, é isso que eu tenho que fazer, é no-brainer. E aí é onde eu quero provocar você, falar um pouco de mercado contábil também. Por quê? Cara, vamos lá, né? Você com contato com muita empresa de tecnologia e tal, não sei o quê. Todo momento surge uma nova empresa de tecnologia no mercado contábil, muitas soluções que inclusive se sobrepõem, beleza? E eu já tive muitas discussões com amigos meus, até de mercado contábil, que eu vejo que o cara tem um escritório muito bom, com muita margem, com muito potencial de crescimento, e aí o cara pega a energia dele, que é muito importante como dono do negócio, e começa a jogar num spin-off, começa a jogar, pô, não, agora eu vou fazer isso aqui, puta, que é um business, o cara não domina nada, o cara não sabe qual que é o jogo desse, porque simplesmente na cabeça dele existe um sonho que é, porra, cara, se tiver tecnologia, já é muito bom. E eu acho que isso é uma falácia também, né? E eu queria muito o seu ponto de vista sobre isso. Cara, o que nós que prestamos serviço temos de vantagem em relação à empresa de tecnologia? O que a empresa de tecnologia gostaria de ter de nós porque prestamos serviço que ela não tem? Porque a gente só olha o contrário, a gente só olha aquilo que falta no nosso negócio. Sim. E eu já vi muito cara perdendo foco num negócio muito bom, só porque ele falou, não, isso aqui é uma ferramenta, então uma ferramenta vale muito. E às vezes não é bem assim, né? Sim. Cara, não, eu gosto muito dessa análise que é pensar fora da caixa, que eu já me coloquei em vários momentos nesse sentido. Tipo, pô, eu tô aqui dentro do mercado, que eu até comentei, né? Eu trabalhei durante um tempo ali de embaixador da Conta Azul, falei com muito contador.
falo com o empreendedor todo santo dia, e eu fico pensando sobre a possibilidade de construção de produtos secundários dada a contabilidade. Ok. Né? E aí eu entro nesse jogo, cara. Assim, você criar um novo produto, se você desvia o seu foco e cria uma spin-off, você está matando aquele serviço, aquela empresa que te trouxe até aqui. Ou reduzindo a energia dedicada no mínimo, né? É isso. Cara, se você está consciente que essa decisão que você está tomando e você está preparado para ela, beleza. Porque o melhor ativo, amigo, é o ativo que vai te pôr grana no seu bolso, ponto. E eu vi isso de uma assessoria de M&A discutindo sobre isso. Né? Os caras têm muito orgulho, né? Tipo assim, por exemplo, eu tava numa reunião ontem. Eu tava num happy hour com contadores. Aí o cara, não, porque pra mim, cara, o meu CRM é próprio. O cara falou, contador, meu CRM é próprio. Por quê? Aí o cara, eu fico curioso, né? Caramba, é próprio? Você botou alguém pra desenvolver o CRM pra você? Botei. Cara, por quê? Que o do mercado não te atendeu por quê? Não, porque não me atendeu, cara, porque é muito limitado, muito limitado. E aí eu fico, cara, será que esse cara vende quanto por mês? Pra realmente ele precisar parar o foco dele, desenhar uma solução que não é core. E mesmo que fosse, sei lá. Eu me questiono muito, sabe? Quando eu vejo alguém falando que o de mercado não atende ele tem que desenvolver um próprio. Porque eu falo, cara, o cara perdeu um tempo que às vezes ele poderia ter botado em outra coisa e trazer mais resultado. É o meu ponto de vista, eu queria ouvir o seu, cara, sobre isso. É bem aquela assim, né? Esse cara, assim, na boa, né? Um cara que levantou 300 milhões de capital para desenvolver aquela tecnologia, não entrega um produto melhor do que você vai fazer dentro de casa? O teu property no Lovable, muito melhor. Não é, cara, não é. É que, cara, é o lance do que é mais sexy. O que tira a nossa atenção? Tipo, o que é talvez novo, o diferente, etc. Só que a galera não entende que o que a gente vê de múltiplo e receita sendo anunciado aí de tecnologia não necessariamente é o que o cara põe no bolso. E eu vou te trazer alguns dados aqui, né, algumas informações para ter uma ideia disso é relevante, cara. Eu já vi várias saídas de empreendedores e múltiplos diferentes, né? Cara que construiu um negócio e vendeu por 140 milhões de reais e que nunca teve investidor, esse dinheiro foi pro bolso dele, né? Só que, cara, isso é exceção da exceção. Do mesmo lado, eu já vi empreendedores que passaram a empresa, venderam por 100 milhões de reais, só que os fundadores receberam menos de 2 milhões cada um. Porque era um jogo de, se eu pego o capital, eu pré-defino um valor naquele capital. Então, vou fazer um acordo aqui contigo. Cara, estou desenvolvendo a tese aqui da Cirrus, AI está dentro do hype nesse momento, acho que a gente tem uma oportunidade de mercado de PMS no Brasil, que a gente pode avançar e eu preciso de 25 milhões de reais. Beleza? Ok. Cara, para eu continuar detendo uma parcela relevante, deveria diluir ali daquela empresa, abrir mão mais ou menos de 20% a 30% do capital que eu detenho. Perfeito. Então, neste momento, eu já estou definindo o meu valuation. Exato. Beleza? E aí eu estou jogando esse valuation, né, lá para cima. Estou numa empresa que vale mais de 100 milhões de reais. Aí eu te pergunto, quantas empresas de contabilidade foram vendidas no Brasil nos últimos 10 anos acima de 100 milhões de reais? Deve ter sido poucas. Eu não tenho esse número, mas com certeza são poucas. Só que se eu vender a 100 milhões de reais, quanto que o investidor está ganhando? 0. Porque é isso quanto a gente setou que vale. E aí esse cara vai investir olhando um retorno mínimo. Que pode ser 5 vezes. Que eu imagino que ele tem que ser pelo menos superior a Selic. Muito superior pelo risco. Muito superior. E cada fundo de investimento tem uma taxa esperada interna de retorno. Mas hipoteticamente vamos falar que o cara quer pelo menos 5 vezes o capital que ele aportou nos próximos 3 anos. Aí eu volto à pergunta. Para o cara ter 5 vezes, você tem que vender um escritório de contabilidade por 600 milhões de reais, né? Quantas empresas ou quantas aquisições de contabilidade ocorreram nos últimos anos acima de 600 milhões? Cara, acho que nenhuma. Acho que talvez nenhuma mesmo. E aí, você cai por terra que essa lógica de tecnologia é a mesma, cara. É a mesma coisa. Então, quando a gente se fantasia que é um mundo perfeito, ele não é. Ele é um mundo de desafio, de crescimento, de taxa. Tecnologia vendida a 500 milhões também é muito difícil. É difícil. Hoje as métricas, se você olhar para as últimas transações, né, a Queston, né, vou dar crédito aqui, ela faz uma pesquisa das últimas transações, ela levantou, eu não me engano, não sei exatamente, mas eu acho que era mais de 70% das transações de venda de companhia aconteciam entre 40 e 80 milhões de reais. 70%. Então é muito relevante. E você tem aí, obviamente, algum dos compradores que são os principais. Só que pensa você, né? Vamos pensar aqui como escritório de contabilidade. Cara, se eu tenho um escritório de contabilidade que me gera, faturo 20 milhões ano, tem uma geração de caixa ali a partir de EBITDA de 30%. Então, a cada ano faço ali 6 milhões. O que
nos preocupa como empreendedor? Que, cara, não é 6 milhões que eu vou pôr no bolso. Porque existe, obviamente, reinvestimento, alocação, expansão, o que quer que seja. Se chega alguém que fala, cara, estou disposto a comprar o seu negócio e vou pagar 6 vezes a sua capacidade de geração de caixa. Então ele está falando que vai pagar 6 vezes 6 milhões do que eu gero. Pagando isso no dia de hoje, com um pequeno desconto, ele me oferece 25 milhões de reais pela venda do escritório. Muita gente olha e fala, cara, mas meu escritório fatura 20, é muito pouco dinheiro. Só que quantos anos você levaria para fazer esse mesmo capital, né, retirando e mantendo esses lucros? Tudo isso é uma decisão, cara. Tipo, vender, captar dinheiro, manter o negócio, me inovar constantemente, reter parte do lucro e distribuir, fazer o colchão na pessoa física. Eu sempre brinco com os empreendedores, quando a gente está falando sobre teses, momento de venda, etc. Cara, qual que é o seu número, pô? É isso que importa. Por que você empreende? Legal. Entendeu? Porque às vezes tem cara que não empreende por grana, bicho. Não é que ele quer vender o negócio. Às vezes ele já vem de uma estrutura familiar muito bem, já tem capital, ele tá querendo resolver algum problema. Não, às vezes ele só tem prazer no que ele faz. Prazer no que ele faz, entendeu? Então, cara, qual é o seu objetivo? E aí você sai desse mundo de belas coisas, né? E você entra no mundo daquilo que faz sentido para você. Então, para os contadores, eu acho realmente uma falha, assim, sabe? Quando ele começa a abandonar o escritório, que é o cara que faz caixa, que gera visibilidade, que ele criou uma empresa muito boa, para criar um SaaS secundário, um sistema secundário que ele acredita. Virando dispersão, né, cara? Vira. A maioria dos caras, eles estanca crescimento. Tipo, ele para de crescer ou ele retrai. Porque ele vai ter uma atenção, cara, desenvolver uma impressão de tecnologia, né? Louco. O que a gente fez quando eu olhei para essa oportunidade da Sigus, meu primeiro ponto é, cara, eu preciso de um cara aqui dentro, complementar a mim, que olhe, que construa isso. Eu, como contador, vou fazer o cara que me contar. Eu preciso ter um sócio complementar. E foi daí que eu convidei o Wellington, né? Falei, cara, tô olhando para essa tese, a gente vai construir isso, tem essa capacidade. O Wellington tá aqui no bastidores, né? Tá aí no bastidor. Coloquei todo o meu charme, né? Foi argumento, porque beleza não tem, né? Então, aí coloquei todas as teses, cara, porque aquilo fazia sentido. Porque imagine, cara, se eu sento numa cadeira, virei um founder de tecnologia. O meu know-how não é esse, pô. Eu sei vender para B2B, serviço, etc. Eu falo, pô, eu flerto muito com a ideia de tecnologia, mas não sei nada. Os caras põem um código de um lado, do outro lado sai uma ferramenta, eu não faço ideia de o que aconteceu ali. É isso. Entendeu? É uma bruxaria. E aí, o que eu tô fazendo hoje, cara? Tipo assim, beleza, eu entendo de contabilidade. O que vai ser o business de contabilidade daqui 5 anos? Concorda? A gente tá... Eu brinco que a reforma tributária, hoje inclusive, né? Eu fiz um papo com outros contadores falando sobre como eu enxergo a reforma tributária sobre uma ótica de oportunidade e crescimento. Vamos falar sobre isso um pouco adiante também. Só que qual que é o meu papel, cara? É pensar qual o business que a contabilidade precisa ser daqui 3, 5 anos. Porque a transição, a transformação tem que começar hoje, entendeu? E aí eu entrego valor nisso. Agora, se eu entro para SaaS, e aí vai a dica, tá, galera? Tecnologia não é diferencial competitivo mais. Hoje o cara sobre uma ferramenta em 3 meses, em 2 meses, etc. Barateou, consigo produzir muito mais. Você e todos os concorrentes. Então, cara, qual que é a sua proposta, né, de entrega de valor? Eu até brinco muitas vezes que tecnologia, bicho, ela vai ser o nosso meio. Ela tá quase sempre deixando de ser o fim, né? De contratar o software, contratar a ferramenta. Eu brinco, coitado do cara que vende software de automação e vendas, né? O que você mais vê quando você abre o LinkedIn é alguma IA milagrosa que prospecta ali de B2B pro cara. Por quê? Caiu uma barreira tecnológica fodida. E aí você tem concorrência. Esse pitch aí é brincadeira, hein? Um monte. Eu só coloco lá pra ver a história que a galera tá contando, né? Eu adoro. Cara, muito bom. Cara, tem um monte de coisa aqui pra perguntar pra você, mas vamos por partes. O cara vai anotando aqui, eu tô ficando preocupado, viu, galera? Porque, o cara vai montando a listinha ali. Eu falei, cara, eu não tenho roteiro, mas eu saio daqui com muita coisa pronta. Cara. Eu gosto muito. E eu espero que você que tá me vendo faça o mesmo, né? Porque eu tô anotando aqui coisas que pra mim são insights, cara. Olha o tanto de coisa que a gente tá tendo aqui que é legal. Ô Cris, vamos lá. Muita coisa interessante aqui a gente já viu. Pô, primeiro, tomar cuidado com a fantasia do que tecnologia sempre é um negócio bom que não necessariamente é. E só uma coisa, não é que não é bom, tá? Sim. Acho que eu quero. É que assim, a gente criou um ideal que sempre vai ser do caralho. E às vezes não vai. Pode não ser. É só isso. É isso. Tem um pouco de parcimônia, tem que botar a prudência, né? Assim como às vezes tem um negócio de contabilidade é excelente.
Entendeu? E às vezes a gente bota na cabeça que não é bom. E é excelente. Enfim, é só isso. Então, mas é legal ouvir de você, que é um cara que tá nesse mercado. Isso, um ponto eu acho muito importante, que você pode chacoalhar a cabeça de que tá nos vendo. Às vezes você tá no melhor negócio que você poderia estar. E é um negócio de contabilidade, velho. Não acho que sua vida seria muito melhor se você tivesse em outra. É só isso que eu quero deixar. Até para quem nos ouve, quem assiste, etc., só um dado relevante. Até a gente falou isso no Bastidores. Eu estive no Vale do Silício, né? Para quem não sabe, o Vale do Silício é o berço de tecnologia e investimento ainda, né? Que a gente tem. E hoje, boa parte do capital está sendo investido em empresas que compõem esse tripé: serviço, tecnologia e AI. Então, às vezes, a gente tem um negócio na mão super relevante, que hoje tem uma possibilidade de crescimento, de ser escalável, de gerar rentabilidade, e acha que não vale. Assim, isso vai entrar em... São muitos os aspectos... desde cultura, né, até talvez uma transformação necessária do papel do contador, que acho que a reforma vai forçar também. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, assim, que eu acho que vale a pena. Uma das coisas, toda essa cultura quase virou startups entraram, tipo assim, pra cultura pop do mundo. Então você tem histórias como a história do Mark Zuckerberg no Facebook. Pô, o cara não é um empresário, ele é uma celebridade, sabe? Então, assim, isso é uma parada muito legal. Então, quando eu falo cultura pop, é mesmo, tá de produções. Você vai ver lá o filme da rede social, o baita filme. Tem uma série que eu assisti inteira, que eu acho muito legal, que é uma sitcom chamada Silicon Valley, que é da HBO, pô, muito legal. Então, assim, virou elemento de cultura pop. Então, aquela coisa, sabe? O que aconteceu com tecnologia? Virou assim, galera. Então, no passado, tinha um nerd que sofria bullying, esse cara virou genial, criou uma startup, ficou rico e tal. Então, assim, isso aconteceu. Essa história foi contada, né, durante o tempo. E dentro disso que veio como um aculturamento, digamos assim, uma nova percepção sobre até a figura do dono da empresa de tecnologia, que era o nerd chato e agora é o bilionário, pô, veio muitos elementos de gestão. Então, isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Pô, cara, você tem... muitas empresas de tecnologia têm um formato de gestão muito particular. Pô, você vai falar ali, então aí vai começar a deixar tudo americanizado. Então você vai ter a daily, aí você vai ter a weekly, aí você vai botar OKRs ou os OKRs na gestão, aí você vai colocar a gestão à vista, aí pô, o que o Vale do Silício diz que funcionou lá para, sei lá, para OpenAI, porra, funciona para todo mundo, então a gente vai trazer isso para nossa realidade. E aí, pô, você vai falar de inside sales, você vai falar, cara, tudo. Enfim, acho que o jogo de tecnologia ele vai ser muito data-driven, ou seja, ele vai ser muito apegado a dados. Fechou? Quando a gente vai para um negócio mais convencional, que é um negócio contábil, você tem uma gestão baseada em feeling, e muitas vezes. Não só um negócio contábil, tá? Um escritório de advocacia jurídico, uma consultoria financeira. Então você não tem um sistema de gestão funcional que vai ter suas etapas e pilares bem definidos. E eu vejo com bons olhos essa forma que o mercado de tecnologia faz gestão de empresa. Queria saber de você. Você trouxe elementos, né, que você aprendeu talvez nesse mercado, na sua ida ao Vale do Silício. Você trouxe elementos de gestão para sua empresa? Se sim, quais são? Como que você faz hoje gestão da tua empresa? Quais indicadores? Quais elementos que hoje uma empresa de tecnologia usa e você também usa para fazer gestão do seu escritório? Você pode passar para nossa turma? Não, bora. Cara, excelente pergunta, na real. Porque eu tenho uma premissa... Eu só paro o podcast quando eu ouço isso aí, velho. Aí é o meu objetivo, pessoal. Cara, eu entro aqui com essa meta. Não, porra, mas excelente pergunta. Porque você tá tocando um tema muito relevante, que é gestão. Sim. Beleza? E geralmente um contador, falando com a nossa audiência, o que o contador é treinado na universidade? É ser um técnico especialista. Sim. E a maioria do cara que abre um escritório de contabilidade, ele sai talvez de uma vaga, de uma oportunidade que ele tem, cria a primeira carteira dele de clientes e ele replica o mesmo comportamento que ele tinha, só que expandindo para mais clientes. Sinto lhe informar, né? Mas se você não se qualificar como empreendedor e passar a ser um gestor, o seu negócio quebra em alguns anos ou não vai dar lucratividade ou vai dar mais dor de cabeça para você. O que acontece? Cara, hoje dentro do dia a dia a gente tem práticas de gestão reais, o que me permite estar aqui contigo batendo um papo no podcast num dia 25 à tarde, tranquilo que as coisas estão fluindo. Perfeito. Porque tem que ter gestão. Então, o que eu tenho hoje dentro do dia a dia? A gente adaptou a metodologia de OKR. Então, o OKR ele nada mais é que uma definição de metas dos anos, tendo clareza de quais são os resultados que a gente precisa alcançar para bater aqueles objetivos. Só que eu adaptei isso para um time e velocidade que eu acho que faz sentido para um escritório de contabilidade. Perfeito. Então, eu não planejo olhando só pro trimestre. Eu planejo olhando pro ano e quebro isso em semestres e eu faço 2 paradas para revisar o que a gente entregou, né? Então, eu olho pro tri, só que eu olho pro exercício do ano. Então, cara, o que a gente vai realizar nesse ano? Então, esse é o exercício 1 que a gente faz de planejamento. Então,
E como que eu crio isso? Cara, sai obviamente os objetivos principais da nossa cabeça, como os diretores, os donos do negócio. A gente entende os objetivos, a gente senta com o nosso time de gestão. E aí quem são os gestores? É quem cuida das áreas diretamente. Você parte de receita, não? Uma dúvida que eu tenho aqui. De crescimento? Cara, depende. Acho que receita ele nunca pode sair, mas eu não pauto só, tipo, quero dobrar de tamanho. Tá, mas assim, ó, eu vou fazer a pergunta que eu acho que alguém faria aqui e não entende dessa parada. Inclusive, nem eu não sou nada especialista nisso. Mas, por exemplo, quero definir objetivos 2026. Galera, vamos começar por onde? Então, eu defino um ponto de melhoria pro negócio. Cara, cara, olha, galera, esse ano é crescer 30% ou não? Esse ano aumentar a satisfação? Como é que você... Onde é o zero, o momento inicial? E eu gosto do exercício, cara, olha o que mais dói. Beleza. Começa por isso, Ok. né? Eu falei, onde que pega? Qual que é o ponto 1? Tipo, cara, onde que tá doendo? Que aí você vai conseguir dar valor para o planejamento. Bacana. Então, por exemplo, cara, minha dor 1 é, tenho 70% do meu escritório de contabilidade tá com os meus demonstrativos ou os dados desatualizados. Sei lá. Não tô entregando contabilidade para 70% dos clientes. Tá me frustrando. E isso é um risco, pô. Se 70% dos seus clientes precisarem do demonstrativo e você não entregar, você vai tomar um churn de 70%. Churn igual o cliente indo embora. Uhum. Porque o cara, obviamente, o relacionamento vai estar frustrado de algum jeito ali. Então, cara, eu parto de um pressuposto importante pra gente. Então, do nosso ano aqui, especificamente, ano passado a gente começou o trabalho mudando a nossa visão de negócio para uma empresa AI First. Então, o que é isso? O nosso pensamento dentro de casa tem que ser baseado em inteligência artificial para ganho de eficiência. Esse ano a gente veio setando e quebrando objetivos diferentes para isso. Cara, então, eu falei até para você no bastidores, eu vou olhar para outros escritórios para fazer M&A. E eu tenho que ter segurança que eu estou pronto para comprar outras empresas. E aí isso foi quebrando objetivos diferentes, né? Você tem algum requisito específico que você está olhando para essas empresas? Para quem quiser. Pra comprar? Já vou aproveitar e fazer o pitch aqui. Não, eu vou falar já, que se você tiver interesse de vender pro Cristiano, me chama no direct, @Mateus Santos com 2 N's, que eu vou te ajudar aí pra melhor negociação acontecer pra você. O Matheus já tá fazendo intermediação, vamos fazer business, pô. Mas, cara, a gente tá olhando o que eu tive que medir, né? Isso ainda não tá definido, essa estrutura, porque a gente vai estressar ela no próximo trimestre. Mas, basicamente, é menor fricção. O cara tem que usar sistema domínio, tem que faturar em média ali de 150 a 200 mil de recorrência dentro do mês, preferencialmente um negócio de serviço ou que atua de nicho. Bacana. Porque esses 3 pontos para mim reduz fricção num processo de absorção desse cara e eu consigo trazer ele dentro de uma cultura. Então isso aqui é pré-requisito. Aí a gente vai entrar nas outras coisas, que é uma análise de DUI para ver se o cara tem um ativo, né? Beleza. Porque às vezes o cara fatura 200, sobra 30 e, enfim, são várias variáveis, mas você tem que entender quanto vale de fato seu ativo. Então, cara, mas a gente abriu uma aspas aqui, né? Voltando para a gestão ali. Voltando, aí você falou, cara, começa por onde dói. No caso nosso aqui, a gente quer fazer AI First. Isso. E aí, na hora que a gente definiu isso, eu começo a ter os ritos. Então, o rito de planejamento, ele é um momento. Então, eu paro parte da empresa. Hoje, eu paro pessoas estratégicas. É que eu faço alguns ritos antes, né? Falei, galera, a nossa visão de futuro é essa. São esses os macro objetivos que a gente tem. E eu quero ouvir vocês que estão no dia a dia. Com liderança, isso. Por enquanto, com liderança. Cara, time inteiro. Time inteiro. Porque imagina o seguinte, quem é a melhor pessoa para resolver um problema de processamento e escrituração dentro de um escritório de contabilidade? O cara que tá fazendo. O cara que tá fazendo. Então, às vezes eu tô discutindo aqui, a cereja do bolo, mas, cara, tem uma dor que eu não tô enxergando. Entendeu? Então a gente apresenta para o time e a galera submete propostas, visão, o que ela entendeu de longo prazo, qual é a contribuição que ela pode fazer. A gente analisa todas essas entregas e convida as pessoas que vão participar do desdobramento do planejamento. Basicamente, isso é um rito. Dali a gente dividiu... Cara, eu tô dando o framework inteiro, hein, galera? Tá, isso aqui vale ouro, pô. Vamos lá. Dividiu, então, basicamente, chegamos nos objetivos, apresentamos os principais resultados que a gente deveria alcançar, isso daí mais discutido na liderança. Então, cara, eu preciso dividir meu escritório em células, preciso integrar um novo sistema de automação de conciliação, eu preciso entregar um NPS acima de 40, várias dessas coisas. Definiu ali alguns objetivos. E aí, esse time que discutiu começa a debater sobre isso. E aí eu criei tipo um método, né? Tipo de relevância. Cara, o que é importante? Ele tem que mudar o nosso ponteiro de crescimento, ele tem que mudar o ponteiro de satisfação de cliente, ele tem que mudar o ponteiro de EBITDA, que pra gente é relevante.
o que vocês discutirem aí, se não tiver isso aqui que é must have, ou seja, é obrigatório ter, não é algum projeto que tem que ser discutido. Roda para outra hora. Tem que atender esses caras. A gente fez isso. Baseado no interesse, descobriu quem seriam os cabeças ou os líderes de cada uma dessas iniciativas que atinge esses resultados chaves, que entrega o objetivo que a gente queria. E esses caras a gente tem agora uma reunião periódica de acompanhamento. Então, os líderes não ficaram com nenhum projeto na mão, mas ele ficou como mentor das pessoas que estão com os projetos e as iniciativas em andamento. Uma dúvida. Apesar de que, nesse teu exemplo aqui, cara, então essencialmente a gente quer forçar a automatização aqui através de inteligência artificial. Mas continua existindo uma meta de vendas, continua existindo uma meta de NPS, continua existindo tudo isso, né? Continua existindo a mesma coisa. Então, vendas, a gente definiu quanto a gente quer crescer. O que a gente trouxe para o planejamento é aumentar a retenção do cliente. Então, eu quero basicamente reduzir a minha possibilidade ali, o meu churn, né? Eu falei, meu churn tem que estar em até 1,5, por exemplo, por mês. Então, pode ser que dali eu desdobre algumas iniciativas que influenciam. Isso é informação real? 1,5 mês? Real. Então, é MRR ou é logo churn? Aqui eu tô falando de MRR mesmo. Receita. Então, cara, basicamente o que a gente trouxe e vamos trabalhar em cima disso. Só que, cara, tudo isso... Opa, bati aqui. Só que tudo isso aqui é planejamento. Beleza? Aí entra os ritos de rotina, pô. O cara continua tendo que entregar guia, continua tendo que fazer o imposto, etc. E aí entra os nossos ritos de gestão. O que eu sempre faço, Matheus? Assim, como que você garante cadência, comunicação e alinhamento? Então a gente tem ritos de reuniões mensais, semanais e diárias. A depender em cadeira que você ocupa. Você participa de todas? Não, imagina. Como é que funciona? Qual que é a tua participação hoje? Porra, é o que eu faço mesmo. Assim, eu faço menos, mas faço muito importante, tá? Que fique registrado. Mas, cara, geralmente a reunião é mensal, que a gente se reúne em liderança. Toda empresa ou não? Não. Reunião com a liderança para discutir como foi o mês, fazer o processo de desenvolvimento de liderança. Então, Essa tu faz? A gente tira um dia, né? Basicamente, para ter esse alinhamento. Tem a reunião mensal de indicadores. Então, que a gente olha para os indicadores das áreas. Esse ano a gente vai fazer diferente. Esse ano a gente vai trazer os especialistas ou supervisores das áreas para apresentar esses indicadores, mas até então era a liderança que fazia. E eu tenho as minhas cadeiras com quem são os meus diretos, né? E aí depende. Às vezes por exemplo, com a head de fiscal e contábil eu faço a cada 15. Marketing a cada 15. Eu crio ritos de reuniões que quais são as minhas sprints, que são intervalos ali de 2 semanas entre uma reunião e outra de acompanhamento. E toda semana eu falo com a empresa inteira. Um all hands. Toda semana? Toda semana. 30 minutinhos falando sobre cultura. Quantas pessoas são na empresa hoje? Hoje a gente está com 77, 80 mais ou menos. Remoto, híbrido? 100% remoto, cara. Uma doideira. 77. Cara, muito legal, cara. Muito massa tudo que você tá trazendo. Enfim, esqueci muito prático. Esqueci algumas paradas. Por exemplo, o analista que toca alguma rotina com 2 assistentes. Cara, a gente... É liderança. Quantas pessoas são líderes? Hoje eu tenho... Sei lá, na tua liderança. Diretamente, 4 pessoas, 5 pessoas. Para 77. Comigo, né? Aí embaixo deles tem os desdobramentos. Entendeu? Aí a gente tá, assim, não consegui ainda de fato atingir, mas eu tô olhando muito, fugiu o nome do cara, sobre você reduzir as linhas de interação, né? De até 7 pontos ali de gerenciamento. Cara, isso faz muito sentido. No Brasil eu vi o Thales falando disso. Só que, cara, ele é um cara de Harvard, né? O estudo, eu fiz até o Gestão de Estratégia recentemente, eu peguei o nome e a origem do cara. Falei, porra, é esse cara que eu queria saber quem era. Então, esse lance de uma pessoa gerenciar no máximo 7 pessoas, né? Porque, cara, são muitos pontos de interação. Então, o que eu tenho... E a maior problema, Matheus, em escritório de contabilidade é comunicação, cara. É a empresa, né, velho? Mas eu falo escritório, imagine, você tá toda hora entregando guia, imposto, etc. Então, cara, se eu tenho uma falha numa linha, tipo, eu achei que você ia fazer, eu não fiz. Falhou, meu amigo. É um imposto que não vai, é uma guia que tá em atraso, é qualquer coisa desse sentido que afeta a experiência e o impacto do cliente. Então, hoje, o erro ou a falha de comunicação, eu falo, a comunicação não tem sentimento, né? Porra, uma comunicação assíncrona. Então, cara, não necessariamente como você escreve, como o outro lado interage. Qual é o tipo de momento que eu tenho que pegar o telefone e ligar pro cara? O que pode ser uma comunicação por e-mail, por Slack? Todas essas coisas, constantemente a gente tá treinando, a gente tá falando, tem erro, tem reincidência, a gente tenta desenvolver time para que a gente não erre nas mesmas coisas, né? Você participa de todo o processo de recrutamento e seleção ou não? Cara, não. Só para quem vai ser os diretos ou cargos estratégicos.
Entendi. Pergunta polêmica aí. Você falou que estava lá no GE, no Gestão de Estratégia, e aí você acabou de falar que sua empresa é 100% home. Beleza? Por que você acha que para você funciona o home e muita gente tem ido numa contramão e voltada para o presencial? O que você está fazendo que os outros estão errando ou não tem isso? Qual que é a opinião sincera do Cris? Cara, eu acho que depende muito do seu perfil, pô. Se você é um perfil controlador, monarca, eu quero ver, ter dono e etc., presencial, pô. Você vai ter essa Qual que é o teu sensação. perfil? Cara, eu sou um cara que eu delego. Assim, eu sei as minhas limitações e até onde vai. Mas concorda que gestão é gestão? Claro. Eu não vou fazer você performar além da sua capacidade, né, de entrega. Estando no presencial, eu tenho a falsa sensação que eu estou vendo o que você está produzindo. Eu acho que existe uma perda Você real. acha que aspectos culturais, o presencial ou o home não muda nada? Não. Eu acho que aspectos culturais e desenvolvimento, você sofre um pouco mais. Você tem alguma perda. Total. Porque a cultura, ela é por comportamento. Você está aqui batendo bumbo, pô, fechou cliente, ganhamos clientes, retemos o cliente. A gente consegue ter ritos como seres humanos de convívio ritos e etc. E ritmo. E ritmo, que, cara, faz muita diferença. Isso acho que para mim é o maior desafio no remoto. Beleza? E às vezes você pode ter isso, e são coisas que eu tenho ponderado, né, conversando com sócios também, cara, quais são essas áreas que tem que ter essa cultura mais pulsante? Porque às vezes eu penso, talvez um analista contábil remoto ou presencial não vai mudar a entrega dele. Sacou? E muda talvez o comprometimento dele com a empresa. Só que eu vejo, cara, muito sucesso, cara, em cultura, de pessoas a nível de assistente, de analista, estágio, nessas construções que a gente tem feito, que entregam muito valor pra gente. Então, eu acho que é muito modelar o seu jeito de gestão. Só que é mais fácil, talvez, no presencial do que no remoto. Porque tem muita empresa que é remota, é bilionária, meu amigo. Total. Eu conheço algumas que... Por exemplo, eu conheço empresas que funcionam muito bem no remoto. Eu acho que o perfil de cada um, concordo, mas para mim eu acho que o principal ponto é esse aspecto cultural, talvez ritmo. E quando você, por exemplo, no meu talvez caso... o híbrido, para mim, é um elemento... que o meu funciona no híbrido, mas a liderança na Monflag é presencial, a liderança, eu todos os dias. E o comercial também construiu uma cultura de presencial. E, cara, é fogo. Por exemplo, a gente acaba virando Por exemplo, o ano passado, em janeiro do ano passado, eu tinha 30 pessoas. Agora eu tô com 54, eu acho, quando preenchi as vagas. Só que não é que eu saí de 30 e contratei 20. Não. Contratei 40 para ficar 20, entendeu? Então, assim, aí, para essa finalidade, eu acho que no home office eu teria mais dificuldade ainda, porque eu ainda consigo escalar. A minha liderança saiu nos últimos 2 anos, ela saiu de eu e mais um cara, depois eu e mais 3, depois agora eu e mais 8. Então, acho que todo esse processo para acelerar, eu acho que o presencial ajuda. Para acelerar o desenvolvimento de líderes, para acelerar o desenvolvimento de equipe mesmo. Eu concordo. A minha estrutura remota, meu time opera remoto, mas todos esses eventos de planejamento, OKR, discussão, reunião, etc., rola presencial. Da hora, cara. Bom, muito bom. Ó, então, só pra gente não se perder, vamos por partes aqui. Vamos fechando os pontos aí, Vamos fechando os pontos. Então, a gente falou um pouco aqui sobre mercado de tecnologia, a gente falou um pouco sobre diferenças de empresa de serviço e empresa de tecnologia, que não necessariamente existe um certo e um errado para isso, dá pra fazer bons negócios dos dois lados. Agora, a gente tá trazendo bons rituais de gestão de empresas, talvez mais de tecnologia, aplicados à contabilidade. Você trouxe seus exemplos e como é que você faz. Estamos na mesma página, certo? Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Cristiano. Primeiro, você tem produto de educação para contador? Cara, atualmente, o cara quiser comprar alguma coisa sua, ele pode? Não, hoje eu não tenho um produto exclusivo para contador. Eu tenho um produto de educação que ele está dentro do meu ciclo de relacionamento. Você tem o Cirrus Academy. Isso. Dentro da Cirrus Academy, por que eu falo que ele não é direto, né? No passado eu já tentei fazer isso, né? Eu sempre falei sobre nicho, pensei numa mentoria, alguma parada disso. Hoje eu olho para o Cirrus Academy e o contador, ele é uma das personas ali dentro. É tipo uma assinatura? Tem um modelo de assinatura, então você tem streaming que aí eu trago competências complementares às competências técnicas. Se o cara que tá me vendo aqui quer se aprofundar, ele até poderia comprar, então. Pode comprar. Vou deixar o link aqui na descrição. Porque o cara vai ver ali, por exemplo, sobre metas. Eu tenho aula sobre a gente falar definição de meta, definição de OKR, como que eu uso Design Thinking dentro do dia a dia para um aspecto mais criativo para resolução de problemas. A gente agora tem uma mentoria de reforma tributária que é para profissional. Então, diferente do que a maioria das mentorias, ela é feita muito para o dono do negócio, numa visão estratégia de posicionamento. Essa aqui a gente fez
pro profissional. Se é o cara de finanças, se é o contador que está no dia a dia, tem conteúdo base gravado e tem aulas quinzenais de tirar dúvidas e atualizações sobre a reforma tributária. Fechou. Então, o meu educação, ele sustenta o meu ecossistema de serviços. Entendi. Porque, só um exemplo que acho que todo mundo aqui que está ouvindo faz sentido isso. Se eu não educo o profissional de finanças que atua dentro do cliente que eu atendo, e esse cara falhar na entrega dele, eu falho na minha entrega contábil. Então a gente tenta pensar em construção e desenvolvimento dos profissionais que vão ocupar a cadeira, que em algum momento eles vão ser decisores e contratantes daquilo que a gente oferece como serviço, como produto. Uhum. Você é um cara que há muito tempo bota a cara na internet e fala com o mercado, tanto contábil quanto não contábil, beleza? A sua agenda hoje, ela é dividida. Você conversa muito com o contador, contribui com a classe, mas conversa muito com o seu cliente final. Onde está mais sua energia? Cliente final. Cliente final. Fechou. E por que isso? E me conta como que foi isso. Porque assim, o que eu vejo que é mais comum o cara começou a ter um determinado destaque no mercado, ele vai lá e vai abrir um conteúdo não, vai abrir uma mentoria, vai abrir educação para o contador. Você não, você está fazendo aquilo que é o mais difícil de se fazer, que é conversar com o cliente final. Sim, sim. Como que você faz isso? Por que você faz isso? E por que você resolveu ir para esse caminho? Cara, porque eu entendo que o Cristiano Freitas, o Cris Freitas, ele é um canal para ser explorado de aquisição de clientes para os meus negócios. Ponto. Se em algum momento tiver um produto, por exemplo, provavelmente, né, Matheus, eu vou ter algo ali falando com o contador, inclusive pela minha estratégia de M&A e aquisição de alguns escritórios. Beleza? Então faz sentido eu falar com o contador em algum momento. Mas para que serve esse conteúdo que é feito, essas palestras, etc? É para mim gerar demanda para os meus negócios. E aí o que geralmente a galera faz fiquei muito bom, vendi, construí um escritório de nicho. E aí estou trabalhando, sei lá, pro nicho da saúde. Então, ao invés de o cara continuar falando pro nicho da saúde e pensar em produtos, ele fala, vou ensinar isso para outros contadores. E por que eu acho que isso acontece? Que você vender programas de mentoria, naturalmente você tem uma entrega de mais escala do que de contabilidade e você, obviamente, tem mais margem, teoricamente, do que o nicho ali de serviço. Então, acho que esse é o movimento. Mas como eu quis fazer? Cara, toda a minha carreira, a minha construção foi no mundo de tech, pô. Então eu seria maluco de não voltar para uma rede social e não falar com o dono da startup, falar sobre esse posicionamento. Porque por mais que eu sou contador, e isso você sabe muito bem dentro de marketing, cara, você tem que falar sobre o assunto que o seu lead, que a sua persona, ela consome. Então se eu for lá para a rede social e começar a falar sobre contabilidade, só sobre estratégia, como eu fiz nicho, etc., meu nicho passa a ser contador e deixa de ser meu cliente final. E eu quero bater a minha tecla de fortalecimento de marca dentro da estratégia de distribuição para o cara que eu quero vender. Se em algum momento o contador passar a ser esse cara, eu vou ter alguma coisa para ele. Mas as minhas associações de parcerias e marcas convergem para entregar soluções ou tecnologias para esse cara. Então, por exemplo, sei lá, sou parceiro da CIEG. CIEG resolve uma puta dor para mim dentro do dia a dia como uma solução, mas ela resolve meu cliente também. Então, falar sobre isso faz sentido. A Conta Simples, que é outro parceiro, cara, ela é uma solução, né, de gestão de gastos, pagamento, bank, tudo integrado. Resolve uma puta dor. Se eu uso como contador isso nos meus clientes, mas principalmente resolve uma dor do meu cliente. Então, o que eu estou tentando trazer são conteúdos e marcas e produtos que estão atrelados à nossa estratégia, ao nosso grande ecossistema de solução. Entendi. Basicamente é isso. Muito bom. Interessante. Então, eu fiz essa pergunta porque eu vejo isso acontecendo muito, muito, muito. Pô, o cara ele deu um pequeno sucesso aqui, ele vai lá e começa a falar com o contador. Não tô falando que é errado, tá? Só que o que eu percebo? Eu vou te dar uma visão minha, tá? Você que tá do outro lado. Pô, se você conseguir um mínimo de sucesso no seu escritório e você ganhou uma evidência, o que começou a acontecer? Existe uma demanda reprimida de pessoas que estão querendo aprender com você. Depois que você lá e vende uma turma, 2 turmas, você vai precisar começar a caçar. E aí vai virar um negócio como qualquer um outro. Que aí vai de investimento, de mídia, de cliente e tal. Aí o seu ponto cara, onde eu quero estar? Às vezes você fala, cara, eu quero ter um escritório até esse tamanho, vai ser a minha grande fábrica de aprendizado, etc. Eu vou explorar onde a margem, no momento que ele vira um negócio, que a demanda reprimida acaba, é onde a margem vai apertar, não vai ser mais a mesma margem, você vai precisar investir, vai precisar entregar. Então, você sabe. Então, mais uma vez, e isso, cara, tudo isso vem, Cris, a partir daquela ideia de que a grama do vizinho é mais verde. É sempre. Mano, tudo isso, irmão. Porque eu vejo os caras falando, não, é porque, pô, o cara tá muito rico, mas é porque é tecnologia, né? Cara, legal, conheço muito cara muito rico com serviço contábil. Sabe? Tipo assim, não
não é porque ele... Não é isso só, entendeu? Então, é foda. É que tem que tomar cuidado. Cara, você tem que tomar cuidado pra buscar atalho, né? E é o que eu falo assim, cara, tudo tem o seu tempo, pô. Uhum. Às vezes não... Eu vi algumas pessoas falando que não dá pra enriquecer só com contabilidade e eu discordo. Mentira, pô. Cara, dá pra enriquecer sim. Depende do seu critério do que é um negócio de contabilidade. Exato, perfeito, velho, perfeito. Entendeu? Cara, se você perguntar assim, cara, qual que é o seu número-alvo de faturamento? Eu não tenho, pô. Eu só sei quanto que eu vou crescer ano a ano, pô. Sim. Agora, tem que ter limite? Cara, eu não vou setar, entendeu? Não vou setar um limite. Se eu consigo fechar com 18, faturar 30, faturar 60, faturar 80, vão ser apresentados no meio do caminho desafios diferentes do que eu tenho hoje. E aí é a minha decisão de falar, quero dar o próximo passo? Quero ser uma empresa que fatura 80 milhões no ano com contabilidade? E até a tua capacidade de levar o negócio pra esse caminho. É isso. E aí o cara vai falar que não dá porque às vezes ele não foi capaz de levar. Cara, e esse é o ponto. A maioria dos contadores, eles são os gestores do próprio negócio. Geralmente um conjunto de escritório de contabilidade tem 3 sócios, né? Às vezes mais, talvez 2, etc. Uhum. Esses caras ocupam cadeiras que eles não deveriam ocupar. Ou às vezes são 3 irmãos, às vezes é um marido e uma esposa, não nada contra, mas é muito empresa familiar. Isso. Só que aí o cara, cada um tá numa cadeira, são controladores de áreas, tocam decisões. Só que eu ouvi, cara, dentro de grupos de negócio que eu participo, uma frase do Benchimol que, porra, foi um soco no estômago, assim, né? Todo mundo acha muito sexy você ser CEO, né? Todo mundo assina como CEO do próprio negócio. E aí a gente perguntou, né, dentro do grupo ali dos empreendedores, perguntou pro Benchimol, pô, fundador da XP, pra quem não sabe. E aí ele falou sobre esse cargo, né? Ele tinha acabado de sair de uma transação de M&A, esse colega. Ele perguntou o que ele faria, se ele estivesse no lugar dele e tal. E aí a frase do Benchimol falou assim, cara, meu conselho 1 era não vendesse. Como você vendeu, né? Aí ele foi desdobrando ali, porque ele entende na construção de negócios perenes um pouco disso. Se você fatura 5 milhões, você vai ter algumas dificuldades. Se você dobra para 10, você vai estar em outro padrão. Se você vai para 15, assim sucessivamente. Então, todos os negócios, ele provocou, você consegue pensar num jogo finito de crescimento. Tem essa capacidade. O ponto é, se você quer jogar. E aí no meio do caminho ele perguntou sobre CEO, né? E o Benchimol falou assim, cara... não tirando a importância dessa cadeira, mas eu percebi quão insignificante eu era numa cadeira de CEO perto do que eu produzo hoje. E a gente às vezes entende que ser o dono, né, o cara executivo, é o melhor valor que a gente pode entregar para a nossa companhia. E isso não é verdade. Se você falar com vários caras nessa mesa, bicho, que saíram da cadeira de CEO... a gente percebe quão insignificante era a sua atuação na frente do negócio. E hoje eu percebo isso. Eu não sou o cara, eu tenho certeza disso, eu não sou o cara que talvez vai estar como CEO do meu negócio se ele faturar 80 milhões. Não sei, né? Quando? Não sou eu. Uhum. Mas eu sou um cara que vou contribuir estrategicamente, mas com alguém que vai entender melhor de gestão do que eu entendo, melhor de processo do que eu entendo, e tá tudo bem. E na hora que eu vi o Benchimol falar isso, eu falei, caraca. E a gente entende que ali é o topo, né? Você falar que eu sou o CEO e lidero a minha empresa. Uhum. Mas não, né? A gente como sócio tem um valor muito maior do que esse. Sim. E outra também, eu acho que aí entra uma releitura do que é ter um negócio, que é desassociar o ativo, empresa, da função executiva sua dentro da empresa. Que isso eu acho que está muito distante ainda de uma compreensão em geral da galera. Então, assim, cara, por exemplo... Eu tenho um percentual da Moonflag como um dos sócios majoritários. Pô, isso aí é uma coisa que é minha. É meu, é minha propriedade. Entendeu? Agora, se eu ocupo um papel executivo aqui, é uma outra discussão. Por acaso, hoje eu ocupo. Mesma coisa você lá na isso. Se eu não ocupar amanhã, eu vou continuar tendo minha participação aqui. Ela é sua. É minha. É meu, entendeu? Agora, se eu executo aqui, se eu sou um executivo, é outra história. Por exemplo, se você vende a sua empresa hoje... Você é vendido com ela, cara. Uhum. Você é o cara que vai ter que entregar nos próximos 3 anos, talvez, a transição daquilo que você negociou com o seu potencial comprador. Uhum. E aí, muitas vezes, todo empreendedor de tech que eu falo que vendeu a empresa, eu falo, cara, o que você teria feito diferente? Ele falou assim, eu teria deixado a minha cadeira de CEO numa função executiva antes de vender. Porque tem um preço, cara. Tem um preço essa parada, né? E, obviamente aqui, hoje no mercado de contabilidade, isso acontece um pouco diferente, né? Porque quando eu compro um escritório de contabilidade, eu não estou comprando necessariamente a empresa. Geralmente, o ativo principal é a carteira de cliente,
né? E às vezes as pessoas, né? Tem muita gente com dificuldade de crescimento, contratação, etc. Eu posso adquirir porque eu quero trazer aquela mão de obra bem qualificada, aquele processo bem desenhado, o que quer que seja. Mas quando você compra um negócio como ele existe hoje eu sei, pô, se eu vender a Cirrus eu vou ter que ir junto. Não tem milagre. Só que aí eu vou estar 3 anos trabalhando como executivo para entregar algo para alguém. Né? Pode ser muito distante quem escuta de contabilidade, mas, cara, isso muda muito o custo, oportunidade e tempo. Hoje, saio da Cirrus, eu crio um negócio que vai chegar no tamanho que eu tenho hoje em 5 anos. Foi assim Ou no outro. Ou seja, 3 anos, então vira muita coisa. Vira muita coisa, pô. Vira muita coisa. E, cara, e aí até só uma provocação aqui desse lado, não posso perder essa oportunidade, né? Vai lá. O que acontece? Até por essa falta de desassociação entre ser dono e ser executivo, porque muitas vezes a galera mistura o que ele deveria tirar de remuneração da empresa. Então, por exemplo, você tem um escritório de contabilidade que é um excelente negócio, aí esse escritório de contabilidade ele fatura 100 mil reais, por exemplo. E aí você seta um prolabore ou uma retirada fixa, sei lá, 10, 15, 20 mil, e esse negócio ele vai gerar um percentual de lucro. Fechou? Então ele vai gerar, por exemplo, mais 20, 30 mil de lucro. Por exemplo, escritório saudável, 30% de margem depois da retirada do sócio. É factível, correto? Factível. Beleza. Só que assim, esse cara muitas vezes, olha o tanto de coisa que a gente falou aqui hoje. Gestão de pessoas, processo, aquisição. E às vezes esse cara, como executivo, ele não manja de nada disso. Ele manja de como é que funciona o SPED, como é que emite as guias. Ele é um cara técnico. É isso aí. Só que assim, o que ele faz? Ele pega toda essa diferença que sobra de caixa e ele compõe como se fosse parte do salário dele. Então ele começa a ter um salário de 40 conto, 30 mil. Só que assim, o mercado não paga para ele, pelas capabilities dele, pelas competências dele, ele não consegue sair dessa empresa e ir pro mercado e receber esse 30, 40 conto. Porque na verdade, por mais duro que seja, tu não vale esse 30, 40 conto. Você só pega porque você tá misturando duas coisas, que é a empresa deu esse resultado e você, como dono dessa empresa, tá pegando como dono e trabalhando como executivo. E aí é onde eu vejo que aí é um problema do mercado, não só do mercado contábil, mas de todos, que é um problema de gestão. Que é tipo assim, cara, a empresa deu esse resultado, eu deveria trabalhar uma parte para investimento, uma parte para caixa e... Às vezes, dependendo da situação, se você é empreendedor, o seu negócio fatura 50, 60, 70 mil, cara, e você tem que olhar para você fora. Fala, cara, você manja de vendas, você manja de marketing, você manja de gestão, você manja de tudo que a gente falou aqui. Quanto você entendeu toda essa conversa? E às vezes você tá ganhando o que um cara que, conhece tudo isso poderia estar ganhando. É mais negócio botar um cara que conhece tudo isso e você agir como dono, né? Então eu vejo esse problema muito, muito existente, né? Porque, cara, geralmente no escritório, é exatamente o que você falou, o cara se remunera pela execução técnica que ele atua. Então, por exemplo, se ele é o contador, se ele é o cara que gerencia os times de operação com supervisores embaixo, ele está ocupando uma cadeira de um diretor de operações ou de um contador técnico. Sim. Se ele sai dessa cadeira, quanto que ele paga para um cara ocupar essa cadeira aqui? Sei lá, 20 pau, 25, 30, o que quer que seja. Fechou. Então, essa aqui é a remuneração base de salário. Todo o resto que ele põe no bolso é a distribuição de lucro. Exato. E quando o cara vai vender uma empresa e não está claro isso, a gente faz o que a gente chama de DRE ajustado, EBITDA ajustado. Eu penalizo a DRE com o salário daquele cara. Então, cara, se você quer vender seu escritório, entende isso. Se eu for analisar uma carteira, o que eu vou falar? Ô Cris, eu quero vender para você. Beleza. Vou analisar os meus must-haves, assim, o que é obrigatório ter, e eu vou entrar na análise da sua carteira. Eu vou olhar lá, Cris, eu faturo 300 mil mês, gasto 200, pago tanto de imposto e sobra 80. Daí eu falo, beleza, mas qual é o seu salário? Qual a sua função dentro do seu escritório? Eu tenho que ajustar um EBITDA, porque senão tá errado, pô. Eu vou pagar o cara sobre um número que não necessariamente ele gera. E aí, se deslocar disso, te dá 2 números. Cara, quanto de fato que a sua empresa te paga, que ela gera de lucratividade, né, te remunerando pelo esforço laboral de trabalho. Acho que esse é o ponto 1 aqui. Sim. E quanto de fato que é o valor de negócio ali que você vai trabalhar e vai discutir. Isso não acontece no mercado de contabilidade, acontece em qualquer negócio. Qualquer negócio. E é um erro conceitual de gestão, né? E aí pra gente não fugir do termo, não tem como não falar hoje de reforma tributária, né? Vamos entrar nesse assunto aí, né, cara? Pra mim o resto do dia aqui tava muito mais interessante. Esse daqui tá bem... Vamos falar focado em vendas, então, né? Não, vamos falar focado em empreendedorismo, que é melhor ainda. Cara... A reforma tributária é uma realidade e por mais que eu esteja falando aqui brincando, né, mas não tem como a gente fugir desse assunto e ele vai acompanhar a gente aí nos próximos anos, né? E aí você vai ter
Cara, essa semana foi muito agitada por declarações de governo, né? Falando sobre reforma tributária, e aí o contador ele foi atacado diretamente, né? Então teve toda uma questão, não vou entrar nesse detalhe, é claro, porque não veio o caso, mas o fato é, o mercado contábil ele vai ser chacoalhado com a reforma tributária. Fechou? Sim. O que você está enxergando? Qual é a tua ótica sobre isso? E o que você tem feito na Cirrus para talvez ter o melhor posicionamento possível? Boa. Acho que a primeira coisa é tem que fazer alguma coisa. Acho que o primeiro momento... Não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar. Primeira coisa a maioria dos escritórios tem que adotar algum posicionamento estratégico para esse momento. Porque o que acontece? A reforma tributária ela não é um evento simples de... transformação, de nova obrigação acessória, não, cara. Ela é uma mudança estrutural. Né? Beleza? Que leva 7 anos, né? Inclusive, hoje cedo na palestra eu falei sobre isso, cara. Como que a gente faz uma limonada desse limão que está apresentado? O que é o limão que a gente tem aqui? 7 anos de transição, complexidade tributária, necessidade de investimento em tecnologia, né? Tudo isso daqui está vindo com um pacote de reforma tributária. Beleza, qual limonada que eu faço? Né? Quais são as oportunidades que eu tenho? Construção de produtos consultivos complementares, aumento, né, de MRR. E quando eu falo de MRR, vai a primeira premissa. O movimento que tem sobre reforma tributária não é sobre o que nós estamos contratados hoje para atender as grandes empresas, as empresas. Porque eu entendo que são assessorias ou eventos diferentes. A reforma tributária, para mim, ela é 90% dentro do cliente e 10% no escritório. Cara, isso é importante. Por quê? Quando você fala da reforma tributária, ela vai mexer em alguns elementos, né, cara? Ela vai mexer no elemento contratual, relações contratuais de clientes e fornecedores. Ela vai mexer no elemento de fluxo de caixa. Então, split payment significa menos dinheiro disponível para o cara circular dentro do dia a dia dele. Ela vai mexer na cadeia de suprimentos ou logística, porque ela vai ter que qualificar melhor os fornecedores. Ela vai mexer na estrutura de RP daquela companhia. Então, nota que tudo que eu falei aqui não tem nada no escritório de contabilidade, é tudo dentro da empresa. E existe uma bola que está quicando e ninguém chutou ela, que é onde eu acho que a gente pode entrar com soluções complementares àquilo que a gente faz. Então, o que aconteceu, né? A gente na Cirrus, a gente começou a fazer eventos de comunidade, então convidando clientes, convidando parceiros, disparando notificação, a gente estava interagindo isso. Cara, e teve baixa aderência, né? Assim, geralmente o empreendedor não entende que essa é um ponto ali dele nesse momento. Baixa aderência não, né? Menos do que a gente gostaria, né? A gente sempre quer encher a sala, mas a gente fez alguns eventos, né? Acho que foram 5 a 6 ali de novembro, entre novembro, dezembro e janeiro, para os clientes. E, cara, ninguém tem clareza exata do que o que impacta da reforma tributária. Só que boa parte dessas coisas estão dentro do cliente. E por que eu não posso atuar para ele, né? Com ele, nessa estratégia? Porque eu tenho que saber falar com o cara de produto, eu tenho que saber falar com o cara de comercial e vendas, vai mudar a regra de precificação desse cara, vai mudar o mapa dele de fornecedores, vai mudar a estrutura de tomada de crédito, então de quem ele contrata é importante. Então acho que o diagnóstico 1 para qualquer empresa de contabilidade é entender como que está posicionado seus clientes. Cara, quantos clientes que eu tenho hoje em cada regime tributário? Quantos deles vão ser afetados? Os caras que estão no Simples Nacional, eles vendem para consumidor final ou eles vendem para B2B? Os caras que vendem para B2B sabem que eles vão começar a sofrer pressão, né, dos próprios clientes deles sobre um aspecto de reforma tributária para transferência de crédito na apuração que vai ser exigida. Tudo isso aqui, cara, não é apuração de imposto, não é fechamento de contabilidade, ele é um trabalho de inteligência. Então o jogo para mim é menos braço, mais inteligência. Acho que essa é a grande premissa para mim da reforma tributária. Como você está monetizando? Cara, a gente está fazendo contratos de projeto, né? Então tem um projeto de planejamento. A gente criou produtos segregados e produtos, um pacotão, tá? Então, eu tenho produtos que é diagnóstico. Cara, deixa eu te falar como que vai ser o impacto da reforma tributária. Legal. Que é maravilhoso. Cobrar baixo, mostra o tamanho do trabalho, você capta a atenção daquele cliente. E aí você entra, calma, bora resolver essa parada. Ticket médio mais alto. Então, e aí, obviamente, vai mudando do tamanho do seu cliente. Mas a gente vem de pacotes, cara, de 25, 30, 60 mil, tudo pautado em cima de reforma tributária. Só que aí entra o jogo de antecipação, né, bicho?
Você tem que ter um jogo, você tem que se antecipar, você tem que estar no seu cliente. Não é um jogo de reação, é um jogo de antecipação. Reforma tributária é antecipação. Você tem que chegar com a solução, com um problema, com impacto para o cliente antes. A gente está sofrendo no sentido de... É uma cadência comercial isolada praticamente, né? Porque você tem que ter alguém técnico dentro de casa que suporte, você tem que abordar o cliente para você não perder o time. Só que eu acho que é a melhor época para a gente fazer grana no mercado de contabilidade. O cara que não se posicionar é o cara que vai trabalhar igual... Cara, muita gente fala de uma possível queda, né? De muitos escritórios. Que sentido? Pô, não, vai quebrar um monte. Cara... Aquele que nem deixa falar, né? Eu vejo mas é isso. Esse que vai quebrar, ele vai quebrar no seu ponto de vista por quê? E quando que isso vai começar a acontecer no seu ponto de vista também? Cara, vamos lá, né? Não vamos o que vai acontecer com esse mercado? Eu vou pensar... Matheus, na minha ótica, a gente falou muito sobre gestão, né? Sim. Então, concordamos que existe um nível baixo de gestão dentro do mercado de contabilidade? Fechou. Beleza. O evento de reforma tributária, ele é um evento que vai mudar as relações contratuais, correto? Passados 7 anos, a gente já cai para um processo tendencioso de simplificação. Concorda que o cara não vai mais me remunerar pelo esforço de trabalho? Ele tende a estar reduzido. Só que ele me remunera pelo quê? Pelas outras ofertas, produtos ou serviços que eu vou entregar para esse cara. Ok. Então, para que eu não sofra uma redução, uma pressão de redução de preço, eu tenho que entregar mais dentro da estrutura que eu faço para esse cara hoje. Ok. Só que essa visão de entregar mais com o que ele me paga hoje, a gente consegue ter em 7 anos. Que é quando, de fato, a gente vai estar coletando o valor dessa redução e eu vou estar entregando. Só que o cara não vai ficar parado esperando isso. Então, a gente tem um exercício que o escritório de contabilidade tem que se movimentar. Cara, quais são os produtos ou serviços que o meu cliente vai precisar ao término de uma transição de reforma e colocar isso como um plano de ação? Acho que esse é um ponto 1. Sim. Se o cara não se movimenta, que é o que acontece no nosso mercado de contabilidade, concorda que esse cara vai ficar pelo caminho? É o cara que vai começar a dar desconto porque o cliente vai usar isso como argumento, porque, cara, não vou remunerar mais você por um salário mínimo para emissão de guia, porque hoje eu faço isso direto pelo sistema do governo. Então, isso vai fazer com que esses caras comecem a ter uma redução de honorários se ele ficar pautado em cima do que ele faz hoje, que é compliance fiscal, tributário e mandar guia e etc. Então, a gente vai ser forçado a ter uma mudança de proposição de valor sobre o que o cara nos remunera. E muitos caras não vão querer fazer isso. Em 7 anos, se esse cara não entrega mais valor, ele vai ter talvez 1/4 do escritório que ele tem hoje. E às vezes não vai fazer sentido, né? Dentro da estrutura e etc. Então eu acho que por isso que eu vejo que se você não se posicionar, você vai ser esmagado no meio do caminho. E a gente entra numa concorrência, cara, que acho que para mim é mais relevante. Reforma tributária, do ponto de vista tributário e não contábil, obviamente eu tô falando aqui, que é 70% dos serviços que um escritório de contabilidade entrega, né? Tô falando na massa aqui. Vai criar uma concorrência zero. O cara que acabou de se formar, se pegar as normas de reforma tributária que sai daqui em diante, ele vai ter a mesma capacidade técnica de um contador de 20 anos. Porque ele vai estar numa uniformização de legislação. Ah, verdade. Sacou? Todo mundo sabe pouco. É verdade. Isso, esse é o nível que vai entrar. Esse é o nível, pô. E aí o cara que tá hoje, que consegue usar IA, automação, ferramenta, nativo no digital, posicionamento, rede social... Barreira de entrada baixa. Acabou. Essa é a minha leitura do mercado. Cara, interessantíssima essa leitura. Deixa eu te falar uma coisa que eu fico pensando sobre isso. Cara, eu faço planos com esse mercado, você deve imaginar. O cara falou, você tá me fodendo, né, cara? Eu conto que esse mercado, ele vai perseverar. E eu tô com você e não abro. Vamos lá. Aqui pra garantir que isso não aconteça, não, né? Ou que quem tiver com a gente vai se dar melhor nessa parada. É isso que a gente quer, né? Então, assim, acho que você que tá ouvindo o Mooncast até aqui, você já tá muito, muito endereçado aí pra aproveitar isso daí, não sofrer. Vamos lá, mas deixa eu contar uma visão. Fazendo um paralelo aqui com você. Cara, agências de marketing, né? Olha só, a gente tá passando... existe uma crise no mercado de marketing digital também, muito evidente. Cara, o Meta, ele implementou AI em toda a campanha. Você faz a campanha, tudo ele tá direcionando inteligência artificial. Fechou. Então, assim... Existe uma mística que em breve você vai fazer uma campanha com prompt e, sinceramente, a dificuldade... Eu acho que só não fizeram isso ainda porque eles não quiseram. Lembrando que a Meta comprou uma Nusa. Exato. Então, ou seja, já era, cara. Isso aqui vai ser feito automaticamente. Olha que interessante isso, é onde eu vou chegar. Isso aqui vai ser feito automaticamente. Google, porra, nem se fala. Gemini, Fuji e tal, isso vai ser feito automaticamente. Copy.
Cara, olha, você tem Manus, você tem Cloud, que é excelente para copy. Cara, você tem, ou seja, redação, SEO, copywriting. Convenhamos, não precisa de um profissional hoje como você precisava há 5 anos atrás. Faz sentido. Design, antes saiu as inteligências artificiais para design, não era tão bom, mas cara, hoje eles são ótimos. Vídeo, cara, ou seja, olha, e aí você quer contar do seu cara, meu Deus, mas a reforma tributária vai acabar. Olha o mercado de marketing digital. Cara, tipo assim, hoje você consegue fazer, porra, um monte de coisa que antes você precisava de uma especialização muito maior. Olha que loucura. Aí, corta pra mão. Cara, ano passado eu cresci 45% em receita bruta em relação a 24%. Já no meio desse olho do furacão. Esse ano minha meta é crescer mesma quantidade. E sinceramente, tô muito confiante disso. Por quê? Qual que é a minha leitura? Olha como isso é importante pra você. Tô falando meu exemplo. A minha leitura é que eu não estou num negócio de agência de marketing. Eu estou num negócio de venda de serviço de contabilidade. E por mais que tenha cada vez mais facilidade, ao contrário do que se pensa, fica mais difícil saber qual é a estratégia que funciona. E o cara que vem me procurar, ele não tá me procurando por causa de um post, por causa de uma copy, por causa de um site. Ele me procura porque ele sabe que eu vendi o ano passado 570 mil para contabilidade e esse ano eu vou vender 1 milhão e vou vender, porque eu domino essa parada. Então, olha que interessante. Não é que eu domino o marketing, eu domino um método de geração de oportunidades, envio de proposta e venda. Então, ou seja, o que eu entendo? Se amanhã a campanha for feita com um botão, vendas vai ser um problema universal sempre. Sim, tipo assim, cara, sempre vai ser importante saber como é que vende mais. Então, se for para eu virar uma empresa de treinamento comercial, eu vou virar. Se for para eu virar uma empresa de implementação de método comercial, se for para eu virar uma empresa de, cara, direção, sei lá, mas que esteja dentro dessa dor. Então, ou seja, o meu negócio ele tende a sobreviver independente disso. Faço paralelo agora para o mercado contábil. Se o mercado contábil, o operador... Se eu sou um gerador de guia. Exato. É o mesmo paralelo, velho, você parar a pensar. É o mesmo paralelo. Só que assim, tem um outro fator também que é importante no meu caso, que no teu caso é importante e às vezes quem tá nos ouvindo não vai ter essa parada, que é o nicho, mano. O nicho te blinda, velho. O nicho te blinda. Porque você que é contador tá me ouvindo aqui. Ó o cara que eu trouxe pra conversar com você. Isso tem valor ou não tem? Pô, cara, eu tô no dia a dia do cara. Toda quarta-feira tem um podcast novo saindo. Pô, eu tô falando sobre coisas que são valiosas. Pô, eu tenho um escritório. Quando o contador vem pra São Paulo, ele passa no meu escritório. A gente vai lá, conversa e começa a entrar na cultura de um mercado, cara. Você, quantos conteúdos você já fez pra dono de startup e tal? Então, ou seja, o cara tá buscando, não é uma contabilidade em você, velho. Ele tá buscando um caminho pra um exit, assim como você fez com vários outros casos. Ele tá buscando um caminho pra uma captação mais inteligente. Ou seja, entende que a proposta de valor sua pro mercado não é uma assessoria contábil? Então, assim, cara, quem entender isso, e não é simples, mas quem entender isso, acho que sempre vai ter mercado e nunca vai morrer, porque, mais uma vez, a proposta de valor que a gente tem, ela é singular. No caso aqui, fazendo paralelo nos dois casos aqui, Sears e Moonflag. Então, eu não temo a IA, porque, cara, eu sei que o valor que eu gero para o contador, ele tá além da tarefa técnica e ele tá num outro fator, né? Cara, perfeito. É você entender o que você resolve para o cliente e aí como você vai fazer isso, tanto faz. E tem N formas, né? E aí o avanço, tecnologia, AI, etc, você vai fazer isso de um jeito, de outra oferta, mas você tá resolvendo alguma coisa. E aí quando eu falo, aí eu penso no meu mercado, pô, eu falo, cara, meu mercado, os caras dominam vendas? Não. Os caras dominam marketing? Não. Quantos de vocês já venderam para um lead que veio da internet? Poucos. Ponto. Então, na verdade, o meu problema ele é muito grande. E a AI não resolve esse problema. É aí que tá. É a mesma coisa, fala assim, cara, quando a gente chega a um cara, e a gente sempre faz essa entrevista, né? Por que você está aqui? Ele falou assim, cara, porque vocês já atenderam, vocês já cuidaram de N empresas. É isso. Fizeram o que eu fiz e você sabe essa jornada. É isso. Cara, muito top. Cara, a gente já tá 1h30 aqui praticamente. Então, o que eu vou fazer? E eu conversaria muito mais, tenho muitas dúvidas, mas vou fazer uma coisa que eu nem costumo fazer. A gente faz um V2 depois, pô. Faz um V2, se a galera comentar aqui e pedir, a gente faz. Se a galera comentar e pedir, a gente faz. Então, se você quiser, comenta aí. Se tiver uns 10 comentários, a gente faz. Mas deixa eu fazer umas perguntas rápidas pra você aqui no final. Bora. Pra gente fazer um bate-bola. Fazer uma coisa diferente aqui. Já que a gente falou bastante de nicho, principalmente agora no final, minha pergunta pra você. Você é um cara que trabalha nichado. Existe nicho ruim? Na tua opinião, pro contador? Não, existe nicho mal posicionado. O nicho não é escolher um mercado e falar que você é especialista nele. É você ter profundidade dentro de uma solução. Entendi. E eu gosto de ver, cara, nicho como uma ampulheta, né? Eu reduzo, né? Eu saio de PMS, eu entro para comércio, mas eu atendo o cara só do e-commerce. Cheguei no meu ICP ideal. Quero comércio que vende via plataformas digitais. Perfeito. Bom, começa a ampulheta, vamos abrir de novo. O que esse cara precisa? Cara, ele tem que entender de integração entre marketplace. Ele tem que entender de mix de produto. Ele tem dor de precificação. Ele tem dor de logística. Você começa a abrir quais soluções que aquele nicho precisa além da contabilidade. Então o jogo contabilidade está lá no meio?
Tá, o que você entrega valor? Eu entendo como você opera o seu business. E é o que geralmente eu vejo de nicho ruim, né? É que o cara não fez esse estudo de casa. Ele só bota uma LP e fala, sou especialista... Levantou uma placa e me contrate que eu gosto de médicos. E aí vai ter, obviamente, né, tamanho de mercado. Isso é fato. Fechou. Alguns com mais, outros com menos. Bacana. Pra você, brand pessoal ou brand profissional? Tivesse que escolher um, você investiria na Cirrus ou no Cristiano? Falando de marca. Cristiano. Tô investindo nisso. Eu acho que o mercado de contabilidade, principalmente, ele investe muito mais na marca pessoal antes do brand de empresa, no início. Agora eu quero fazer um business que é perene, que dure, que se não cole em mim. Aí você tem que ter o branding, você tem que ter a transição. Hoje, o que eu falei... Como foi o teu caminho? Cara, comecei com o pessoal. Era eu que ia, era o Cristiano que era conhecido, era eu que tava nos eventos. Eu fiz um caminho muito diferente. Na verdade, até hoje eu ainda me considero anônimo. A Moonflag é muito mais conhecida que eu. Então, mas eu acho que não tá errado. É que na época não fazia sentido eu trazer uma contabilidade pro nicho de techs... que era um negócio que estava crescendo. Então, basicamente eu cresci aprendendo nesse mercado e fui transferindo autoridade para a Cirrus. Hoje a Cirrus vende como marca, né? E agora para mim as duas coisas... O importante é os dois corroborarem também, né? Para você gosta da ideia de tratar a sua equipe, focar mais em ter salário alto, uma condição confortável para os caras financeiramente, ou um salário um pouco mais ajustado, mas uma remuneração variável através de bônus um pouco mais agressiva? Qual que é o teu modelo de remuneração lá? Você entendeu a pergunta? Tipo assim, tô mais assim, cara, vou pagar bem acima da média, ou não, vou estressar e vou jogar um bônus sobre remuneração variável de acordo com a empresa, enfim. Cara, depende do momento e depende do seu apetite. Tá. E aí vai muito o perfil de gestão. Hoje eu tô num jogo de... O conjunto de remuneração e a exigência que eu tenho, ela tem que ser compatível. Tá? E aí eu brinco que a gente tá exatamente no exercício de como que eu aumento essa cereja do bolo para que o cara seja agressivo do ponto de vista de crescimento comigo. Então eu gosto de, cara, não é segurança, mas é o razoável da remuneração para atrair bons talentos. E aí eu complemento com uma remuneração variável, né? Só que a gente viu que no conjunto a remuneração, quando eu falo remuneração, galera, eu tô falando salário, benefícios, tudo isso aí junto, né? A gente entende hoje que isso aqui tem que ter um pré-requisito legal pro cara e ele tem que ter bônus, né? Eu fui criando dinâmicas, hoje a gente vai entrar numa maturidade baseado em bônus de resultado efetivo da empresa, mas no meio do caminho eu fui criando paralelos. Um exemplo, tá? Simples para você que, cara, eu não sei como eu começo. Eu levantei qual é o meu orçamento dos últimos 3 anos que eu havia gasto com falhas de operação. Multa, nananana. Transformei isso uma meta da empresa. Cara, eu vou reservar, sei lá, 200 mil, acho que 100 e poucos mil do meu caixa, sabendo que eu posso falhar. Isso aqui tá dentro, fora, obviamente, de seguro de responsabilidade. Apresentei pro meu time e falei, tudo que vocês não consumirem desse orçamento é de vocês. Ponto. Tá definido um critério de bônus pautado numa melhoria de processo. Excelente. Muito bem. Beleza, você conversa com muitos contadores aí, nas palestras, eventos e tudo mais, e muitos deles imaginam que queira ter uma empresa como a Cirrus, né? Empresa jovem, empresa que é nichada, empresa que tem 70 pessoas, faturamento relevante e tal, né? Isso deve ser uma realidade na tua vida. Sim. O que impede esses caras, na maior parte das vezes, pela conversa que você tem, você identifica, puta, esse cara não tá conseguindo, ele tá travado por causa disso. Qual que é o erro comum que impede as empresas contábeis de crescerem? Cara, é o cara pensar como contador e não como empreendedor. Tá. Acho que esse é o ponto. Se o cara se desloca do técnico pro empreendedor, ele entende que ele não é o limitador do próprio negócio. Qual o primeiro passo que ele tem para mudar esse mindset? Eu acho que é desenvolver competências que ele não aprendeu. Então, tem uma recomendação aí para ele? Cara, estude gestão. Eu acho que... Não vou nem falar local e o quê, porque o YouTube, meu amigo, você consegue tudo que você precisa. Mas eu acho que você fez a provocação excelente, assim. Quais são os valores que você entrega para sua empresa, além de ser um bom contador? E aí você lista quais são as competências do que eu não sei fazer. Daquelas você entende o que eu tenho... Não posso ser o burro da mesa de ser enganado, então eu tenho que ter uma noção mínima do que ser desenvolvido e quais são as competências que eu preciso trazer para ter uma boa companhia. O que eu mais vejo de erro, cara, é cuidar de pessoas no escritório de contabilidade. O cara gerencia tarefas que as pessoas realizam, mas você não cuida de pessoas. Então ter alguém ali dentro de RH e de people que te ajuda a suprir aquilo que a gente não é preparado para fazer, né? Eu acho que isso muda bastante o jogo também.
Cara, muito bom. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Senão a gente vai continuar aqui e vamos embora, né? Dá pra falar mais 1 hora, tranquilamente. Dá pra falar mais 1 hora, mas acho que tá bom. Acho que, cara, foi conversa muito legal. Eu já diria que, ó, pra mim, do meu ponto de vista, se você tá no caminho certo, eu acho que é se você entendeu 100% dessa conversa aqui, conseguiu enxergar cada indicador que a gente falou aqui dentro da sua empresa, porra, o cara já tá muito bem. Tá bem. Tá bem? Comparado com o mercado contábil, o que você acha? Não, eu acho que tá excelente, cara. O mercado de contabilidade é um mercado de recorrência. Se você for um cara curioso, estuda sobre métricas de SaaS, Software as a Service, que é o business. Você começa a gestão por indicadores e métricas. Acabou. Então, se você entendeu, tá bem, tá no caminho certo. Tá bem, também acho que tá no caminho certo. Mas, cara, quero agradecer você que ficou até aqui. Vamos pensar, eu tô usando umas paradas aí pra ajudar a entender quem é que tá ficando até o final. E você que ficou até aqui nesse momento, tá me ouvindo agora? Faz favor pra mim, escreve aí indicador no comentário. Comenta aí, indicador, só pra saber que você ficou até o final. Queria cortar pra câmera do meio aqui. Cris, muito obrigado. Valeu, cara, incrível, sensacional. Imagina, adorei. eu que agradeço, pô. Cara, foi tudo que eu esperava essa conversa aqui. E eu espero que do outro lado vocês também tenham gostado. A gente se vê aí na próxima quarta. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência até aqui. As redes sociais do Cris estão aqui na descrição. Instagram dele, Instagram da Cirrus, canal no YouTube que eu sei que tem também. Convido você a acompanhar ele por lá. Cara, é isso. Muito obrigado. É isso, eu que agradeço. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Flex Space com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast. Porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no Flex Space.